Já chegou o parafuso voador, galera. Eu sou o Pedro. Este aqui é quem que tu é aí, Rodrigo? Eu não sei, eu tô do teu lado, eu sou É o tu Rodrigo. mesmo. Isso Rod, aí. Não, eu quando eu faço mesmo. assim, ó, quando eu faço assim é tu, tá? Porque eu boto tela Ah, cheia. Tu é idoso, tu não sabe botar em tela cheia o Meet. eu me Né? esqueci. Né? O meu tá os três, um do lado do outro aqui. Se botar O em Rod tela no cheia, meio. ele fica bonitinho. Ah, eu sou o Rod, depois de ser engolido pelo buraco negro do fechamento das notas, da É correção das verdade, notas. gente. Voltou lá, viu? O homem tá Ah, vivo. O eu homem tô tá vivo. vivo, Nem cara. eu O homem sabia que tá eu vivo. tava vivo, agora eu descobri que eu tô. Então, sou Pedro, sou escritor, o Rodrigo também é escritor, e a gente sempre vem trazendo gente de pessoal de artes no geral e tudo mais. Ultimamente tivemos uma sequência de escritores e também de editores e tudo mais. E dessa vez, para mudar um pouquinho o tom, como vocês podem ver, né, o pessoal não é ignorante, tá vendo o nosso querido Jason Momoa dos Pampas, Jason Momoa gordo, o Thor barrigudo, Moreno. Thor Moreno. Aqui temos Thor o meu. Moreno parece nome de jogador da Bolívia, né? Thor Moreno. Gente, eu tenho orgulho de trazer aqui para o nosso parafuso voador o meu grande amigo, meu querido, meu irmãozinho, Rodrigo Vulcano. Aí. Eu tenho uma satisfação enorme de agradecer aí o convite, né, de vocês. Acompanho o trabalho literário de vocês aí, de ambos os escritores aí, tanto o Rod Valeu. Cáceres quanto Valeu, o cara. Pedro Porciúncula aí. Quando alguém diz que Tem o livro de vocês na prateleira. Eu? é mesmo, cara. Quando alguém Tem. acompanha, eu penso, puxa, tu vê, cara, não sabia. É que a gente é tudo de Rio Grande, né, cara? Rio É, Grande pois é fácil, né? é um ouvir, então Trifácil, todo né? mundo se conhece. Tô longe, mas eu nasci aí, então. Cara, escuta só, eu vou te fazer a pergunta mais elementar de todas, cara. Por que Vulcano? Logo de primeira, assim, De essa? primeira. É que eu sou fã de Cara, Star Trek, né, cara? E É. os vulcanos são os orelhudinhos lá do planeta. Deixa eu cara, então complementar, né? Então diz aí quem que tu é, porque Vulcano, quem que tu é, da onde tu vem e do que tu te alimenta, cara. olha, ultimamente eu tenho me alimentado melhor, cara. Olha Tá aí. bom? Tenho comido mais uns legumes, umas verduras, assim. Tá Eu certo. também, cara. Deixando a carne de lado um pouco, que é uma coisa que me faz me surpreender, né? Que é um cara que comia muita carne, né? E então tô me alimentando melhor, pelo menos, né? Então eu sou o Rodrigo, né? Vulcano. Sou músico, né? Há mais de 20 anos que eu toco, né? Mas recentemente que eu aprendi a tocar, né? Antigamente eu estava só treinando, né? A gente vai melhorando a cada ano que passa, né? E sou músico, compositor, sou biólogo, sou formado em biologia, né? E é isso aí, Vulcano é um apelido da época que eu andava de skate. Então, os guris tiveram os motivos deles para apelidar, né? Mas eu não me lembro, faz muitos anos, né? Eu acho melhor deixar essa parte quieta, na real. Mas foi um apelido que um camarada, Danilo, que andava de skate comigo, que botou. Foi ele a primeira pessoa que me chamou de Vulcano. Foi na época do skate, né? Isso foi quando eu tinha 14 anos, 13 anos, faz um bom tempo, né? Mas é isso aí. Vamos deixar o apelido para a próxima. Deixa o mistério. Ou mais pro final do papo, de repente a gente lança isso daí no final do vídeo aí pra Depois da meia-noite, né? Depois da meia-noite. Eu só imagino, né, cara? Quando o cara diz que não vai falar, é porque, minha nossa, cara, uma origem assim, ó, alucinante. É zoeira, meu mano. Com certeza é sacanagem. Né? Apelido é complicado. Eu tinha apelidos terríveis, cara. Eu tinha um muito preconceituoso, cara. Era o Rodrigo Apai. Porque eu tinha o. Não pode rir. Vou de tobogã, vou descer de tobogã. Eu tenho os olhos mais menorzinhos, assim, eles diziam que eu parecia um cara, uma pessoa com síndrome de Down, cara. E eles me chamavam assim, terrível, né? Depois eu deixei os cabelos crescer, cara, e meu cabelo é grandão, assim. E foi na época que clonaram a ovelha Dolly.
Todo mundo Aí- que tem cabelo crespo da nossa Foi época Dolly, já né? foi o Dolly, né, cara? Cara, não tem um apelido decente, cara. Não é brabo. Apelido sempre vem mal, né, cara? Sempre O vem meu mal. melhor é o Vulcano, os outros são bem tensos. Eu Cara, conheço um que eu não vou falar. Vocês vão começar Deixa nessa quieto. de não vão falar. Ó, vamos deixar o cara de Para, fora meu. do assunto, pô. Qual é Mas que tem é? coisa que é melhor filtrar mesmo. A gente bota em off quando o Mitch nos mandar trocar de sala e aí eu boto no chat. Massa. Senão vai ter que botar lá mais 18 no vídeo, né? Então, é meio perigoso. Pois é, não dá. Pois é. Cara, me diz uma coisa. Eu sou o cara que vou te fazer as perguntas elementares, né, cara? Porque tu conhece o Pedro há muito tempo. Cara, tu toca metal. Como é que tu chegou no metal? Início, cara, primeiras bandas, aquela coisa elementar, tipo, puxa, vou tocar então. Como é que foi isso aí? Cara, a vontade de tocar e ter banda foi muito antes de aprender a tocar e cantar. Foi quando eu tinha em torno dos 9, 10 anos de idade, né? Eu comecei a tocar com 13 só. E então a minha vontade começou com 9, 10 anos, eu escutava muito U2 e Charlie Brown Jr. Olha a salada, né? E aí eu achava sensacional o som deles, tá ligado? Eu gostava demais. E aí eu lembro que no ensino fundamental, acho que foi na 4ª série ou na 3ª, não me lembro agora, ia ter uma feira de talentos na escola, né? E aí eu e os meus amigos pensamos, mano, vamos montar uma banda e vamos apresentar uma música no bagulho. E aí eu pirei na ideia, vamos certo. Só que ninguém sabia tocar nada e ninguém tinha nenhum instrumento, né? E aí chegou no dia, obviamente, nem ensaiamos, nem fizemos nada, não apresentamos nada. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça, deve ser legal ter uma banda. E aí eu fiquei matutando. E aí eu lembro quando eu cheguei na 6ª série, ou na 7ª, né? 11 anos, 12 anos, eu tava estudando no Bibiano, e aí no Bibiano tinha um amigo meu que tocava guitarra. E aí a gente começou a fazer um som na casa dele, ele tirava as músicas e eu tentava cantar, mas era muito ruim, muito ruim. E aí a gente montou a nossa primeira banda, né? Que o nome era Other Side, eu acho, era uma parada assim. A gente era bastante fã de Red Hot também. Na época eu gostava de Red Hot, Iron Maiden, Nirvana, Guns N' Roses, U2, Charlie Brown, Legião, era uma salada. E a banda tocava tudo isso, uma música de cada, né? Só que a gente ficava mais no acústico, no voz e violão eu só cantava, eu não sabia tocar nada, né? E aí teve esse projeto que a gente só tocava em casa, a gente não chegou nem a ensaiar. Acabou que meu amigo foi embora da cidade, ele era filho de marinha, né? Daquele pessoal que vai para Rio Grande, depois fica alguns anos e muda, né? E aí ele foi embora, e aí na 8ª série, né, eu conheci o Kubaski, o Gui, que tocava comigo até agora há pouco tempo, né? Com a Armado, e a gente ficou muito amigo. E aí a gente começou a aprender a tocar junto, né? E aí a gente montou uma banda que se chamava Mouse Metal, né? Só que a gente não sabia tocar nada. Aí a gente ia pro estúdio do Peter, que era um estúdio que ficava aí no Lemos Júnior, perto da casa do Pedro. Nossa! Ensaiei lá. E a gente ficava matando aula. Se meu pai estiver vendo, ele vai dar uma puxada de orelha, né? A gente ficava matando aula, a gente ia pro colégio pra fugir e ir pro estúdio. Aí a gente ia lá pro Peter de manhã, a gente estudava de manhã, chegava lá no Peter 10 horas da manhã, acordava ele, tava dormindo sempre, né? Acordava ele, Peter, a gente quer ensaiar aí, papapá. E eu lembro que na época ele cobrava R$5 a hora do estúdio, né? E R$5 a hora dividido por todo mundo, né, cara? Mas o todo mundo era eu e o Gui só. Porque não tinha mais gente pra tocar com a gente, porque a gente não sabia tocar, a gente tava querendo aprender, né? E aí, só que, cara, a gente nunca tinha R$10. A gente sempre marcava 2 horas, a gente nunca tinha R$10. A gente chegava lá no cara, acordava ele, com, às vezes 3 pila, 4 pila, e pô, Petro, a gente quer ensaiar, só que a gente só tem 4 pila aqui. E o cara era muito brother, ele, não, gurizada, entra aí, melhor aqui dentro do que na rua. Deixava a gente entrar pro estúdio. E a gente chegava no estúdio, a gente não tinha guitarra, a gente não tinha baixo, a gente não tinha bateria. Ele emprestava os instrumentos dele pra nós. E a gente ficou assim. Aí meu primeiro contato no estúdio foi isso. A gente ficava brincando, fazendo música, né? Só que a gente inventava as notas na hora e ficava tocando. E ele deixava a gente lá. Aí ele pegava o dinheiro que a gente tinha, tipo, 3 pila, 4 pila, e pegava, pode ficar aí. A gente ficava das 10 ao meio-dia. Tipo, a gente fazia isso 3 vezes na semana. 3 vezes na semana a gente ia pro estúdio e ficava assim. E nisso a gente 8 ficou... horas da manhã? Não, a gente chegava às 10 lá. Chegava às 10 horas e ficava até meio-dia, né?
Aquela das 10, meio-dia. Só, cara, ele emprestava guitarra, aí, hoje vamos tocar baixo. Aí pegava o baixo, ficava brincando ali, deixava a gente tocar no amplificador. E ele não ficava na sala, cara. Ele fechava a gente lá dentro e ia dormir, eu acho, de novo. Voltava meio-dia. Com certeza. Então, acho que o culpado, né, um pouco do culpado de eu ter ficado em banda e ter aprendido é um pouco do Peter, né? Mas é até interessante falar, eu não sei por que foi, mas eu lembro que esse foi o último ano de estúdio dele, que depois ele resolveu, cara, não quero mais música pra mim, vou fazer medicina. Abandonou e deixou o estúdio com o irmão dele, que tocava baixo, o José, não sei se vocês conhecem, né? Lembra, cara, uma cheinha, né? Isso, exatamente. Era a mesma cara, só que mais cheinho. Igualzinho, só que mais cheinho. Cara, eu acho que eu nunca conheci o Peter. Eu acho que eu sempre fui. Eu era atendido pelo Peter, mas era atendido pelo irmão. Porque ele ficou com o José, porque o Peter foi fazer medicina em Pelotas, eu acho, né? E ele passou pra medicina, e eu acho que ele é médico hoje. Eu perdi completamente o contato dele. Não sei o sobrenome dele, então eu não sei nem se tá vivo, né? Tomara que esteja. Mas eu sei que ele virou médico, isso eu sei. É o que o José me contou, né? Antes de fechar o estúdio. O estúdio, depois que o Peter foi fazer medicina, acho que durou mais uns 2, 3 anos e acabou fechando, né? Às vezes eu erro data, né? Pode ser mais, pode ser menos o tempo. Mas de lembrança, eu acho que foi uns 2, 3 anos a mais que ficou ali. Mas tu tava na 8ª, eu sou um ano mais novo que tu, eu tava na 7ª. Eu comecei na 8ª e fui ensaiar lá também, então acho que deu mais uns 3 anos mesmo. Que ano isso aí? Isso. Porra, isso era 2013, eu acho, 2002. Não, 2002 a gente estaria entrando no ensino médio. 2002? Antes ainda. 2000 pode ser? Né? 99, 2000, se pá, pode ser. Data agora. Faz muito tempo, né? Eu tenho um cálculo, eu sei, meus anos eu sei certinho porque eu rodei alguns, né, cara? Então eu sei exatamente, eu tenho a memória emocional daquilo, rodei, me ferrei, então eu lembro perfeitamente. Eu rodei também, mas eu nem me lembro qual foi o ano que eu rodei. Eu lembro a série, né? Mas o ano que foi que eu rodei, eu não me lembro. Eu rodei no terceirão mesmo. Eu fiz 2 sétimas e 2 primeiros anos. Eu rodei uma vez na 7ª e uma no primeiro ano. E aí... faz parte, né, cara? Hoje em dia não faz diferença nenhuma ter rodado. Tá formado. Na época eu achava que eu era, nossa, o fim do mundo, nossa, sou retardado. Na época era horrível. Burro pra caralho. E na real, hoje em dia não faz diferença nenhuma. Na época era horrível, cara. Eu lembro de ficar apavorado. E, cara, é agora que eu morro em casa, velho. Agora, nossa, mano. Mas sabes que os coroas... A pior coisa que tinha era rodar de ano, mano. Sim, era o nosso maior fracasso. A gente só tinha uma obrigação, né, na vida. E aí você exatamente. Não conseguia, né? Exatamente. Mas meus coroas reagiram bem, cara, até. Minha mãe ficou triste. Meu pai, que era mais pai, né? Ficou chateado, mas não, eu achei que eu ia fumar lá. Cara, foi a mesma situação. Eu também achei que ia ser, sei lá, botado na prisão, afogado. E o pai ficou... eu morava só com o pai, eu acho, na época. E aí o pai ficou chateado, mas ele tinha falado que ia me arrebentar a palma, não fez porra nenhuma. Mas se tu rodar, tu vai rodar também aqui em casa. Só que acabou que, não tem remédio já está, estuda pro ano que vem, era isso. E aí ficou de boa, até me surpreendeu, na real. Então, cara, eu queria mandar um abraço pra ele, ele vai ver, obviamente, né? Vai ver, não tá me ouvindo, mas eu sei que ele vai ver, então um abraço, pai. Obrigado por não ter me arrebentado quando eu rodei de ano. Obrigado por me entender. Cara, tá, tudo bem. Mas daí tu já ouviu um Iron Maiden, né, cara? Metallica, mas tu toca um metal mais extremo, assim, né, cara? Mais agressivo, mais um thrash, mais new. Aí a primeira banda que saiu de estúdio, que fez show, foi a São Vacas, né? Que aí já era o Kubaski na bateria, eu só cantava. Aí tinha o Vitor na guitarra e o Patrick no baixo. Patrick Acosta, obviamente vocês devem conhecer, né? Patrick Acosta era o baixista, gente. A minha primeira banda que tocou, eu acho que foi a dele também, né? Foi a São Vacas, né? E até o show de inauguração foi no Yacht Club, cara. Uau, porra! Só que, cara, a banda era muito ruim, velho. Muito horrível. O nome era melhor que a banda. Nessa formação, eu só cantava, eu não sabia tocar ainda, né? E aí a gente tocava um hardcore. A primeira banda que fez show era mais hardcore, só que já era autoral. Aliás, era um punk rock, na real, né? Era um punk rock hardcore, que tocava a gente tocava alguns covers também, a gente tocava uma música do Tequila Baby, tocava uma do Silverchair, uma parada assim, meio misturado, né? Mas a gente tocava autoral. Eu lembro que, 90% das músicas que a gente tocava já era nossa, já. Que eu e o Patrick já compôs. E na época eu não sabia tocar, mas eu fazia letra já.
E o Patrick tocava e cantava, então ele fazia já os arranjos, né? E aí... E o Patrick, pô, eu gosto muito das músicas dele, até falar aí que o baita grande compositor, né? Então, dá esse salve pra ele aí. Patrick Costa, quantas bandas ele tocou? O nome não é estranho, mas não lembro dele. Ele tocou na São Vacas, tocou na Chernobyl, tocou na Half Pipe, eu acho que ele tocou também. Tudo banda daí da cidade, né? Depois ele foi morar em Porto Alegre, ele virou presidente do Sindicato dos Músicos do Rio Grande do Sul até. Pô, que legal. O cara começou tocando comigo e foi presidente do... Tá com toda essa balaca agora? Cara, eu tenho orgulho dos meus amigos que seguiram na parada e conseguiram alcançar alguma coisa, né? Acho da hora, na real. Do mesmo jeito que eu tenho orgulho do Pedro, o cara lançou um livro, meu camarada. Acho massa pra caramba, sabe? Só parou de tocar esse à toa, né, cara? Tocou comigo, inclusive, esse infeliz. Tocamos várias vezes juntos. Tocamos várias vezes juntos. Já convidei ele pra tocar comigo também. Eu não sei se ele não quer tocar comigo porque eu sou muito ruim ou porque ele diz, não, larguei a música. É porque eu larguei mesmo, cara. Não, realmente ele largou porque eu já convidei ele pra tocar de novo e ele me negou também pra mim. É uma decisão radical. É uma decisão radical. É radical, né, cara? Não vou tocar mais. Pô, a gente tocou uma vez, né, uma banda, meio outro projeto ruim que eu só tô... Mas foi legal tocar com ele, não quero. Foi, cara. Mas assim, Rodrigo, tipo... Né? Com qual tu tá falando agora? Né, o Rodrigo... O Rodrigo sou eu. Né? Rodrigo, tipo, nada pessoal, assim. Tu é meu amigão, eu te amo também, mas eu neguei pro Vulcano, cara. Que ia ter irmão. Não. Agora sim, ó. Olha, eu tenho moral com poucas pessoas na vida, mas eu sou feliz que eu tenho moral com o Pedro, né? Então, musicalmente falando, né? Então, acho interessante. Se ele negou pra ti, negou pra mim, tamo juntos. O cara é personagem do livro. Pô, é verdade. É verdade. Deixa quieto. Ou não. Se quiser levantar essa bola mais pra frente, deixa pro final. Deixa pra depois da meia-noite. Geralmente a galera não vai querer ver até o final. O Rodrigo já falou merda demais, então... Aí a gente deixa essa polêmica pro final. Sabe o que é surpreendente, cara? Porque os vídeos inteiros têm mais views que os cortes, cara. Eu acho que as pessoas estão escutando assim, botam pra ouvir. Isso virou um método, né? Uma cultura de colocar pra rodar e, sei lá, varrer a casa, né? Mas eu acho até... Desculpa. Eu mesmo, não sei dizer que eu mesmo faço isso. Eu boto os vídeos no YouTube, eu falo pro pessoal, eu não vejo vídeo no YouTube, eu escuto vídeo no YouTube. E aí eu deixo, vou fazendo a lista, né? Vou botando tudo na fila assim pra ouvir e vou jogar. Aí eu fico ouvindo lá os caras chorando pelo Grêmio, fico vendo gente falando de ciência e tudo, e aí eu fico jogando ali, ouvindo live, coisas assim. Sim. Eu acho que é uma coisa mais assim, eu digo por espectador mesmo, né? Se eu fosse procurar ouvir uma entrevista, eu botaria uma inteira para ouvir tudo, né? Melhor do que chegar lá, quero ouvir esse assunto aqui, porque senão tu vai ter que ficar procurando, vai dar trabalho. É mais fácil, eu acho, mais cômodo de tu botar uma coisa, não, vamos escutar essa entrevista, então vamos escutar ela inteira, vai fazer os bagulhos que nem vocês sabem que fazem, né? Do que chegar e, eu quero ouvir, vamos ver quais os assuntos que ele falou. Acho que eu não faço isso, né? Não sei se alguém faz. Então, eu ouço muito cortes. Ouça. Tu ouça. Adoro, é fantástico. Eu ouvo. Ele ia, né, cara? Isso não pode ser um corte, hein? Não será? Corte, eu ouvo. Vai se chamar conjugação verbal. Como cara, falar, eu ouço. Eu tenho uma pergunta. O rock japonês foi contigo também, que o Pedro tocou no rock japonês? Não. Eu era fã. Essa eu era fã. O Sai. Porque eu sei que a gente não se conhecia. Acho que a gente não tinha amizade ainda. Acho que era mais com o Dedé, né? Não, a gente até era amigo quando tu era do Uruçai. A gente não era tão amigo quando a gente cursou o top junto, né? A gente foi colega de top, né? Isso. Em 2005, acho, ou 2006, não me lembro. Aí a gente foi colega de top. E nessa época eu lembro que tu andava com o André e o André era muito meu amigo. Eu e o André, a gente era bem amigos há bastante tempo, né? Mas depois que a gente entrou lá para aquela paradinha lá que a gente fazia, a gente ficou bastante próximo. E eu acho que a Urusite começou quando tu tava lá, né, também. Era eu, o Diego. Lembra do Diego? Sim, o Diego, que era de lá também, claro. Claro, com certeza. E aí... Opa, desculpa. Não. E a guitarra, cara? Até agora tu só cantou. E a guitarra entrou quando?
A guitarra entrou na São Vacas ainda, né? O nosso guitarrista na época. São Vacas, é de ser mesmo. É de santo, é de santo. Ah. É um santo, é uma vaca com uma auréola. Ah, cara, eu peguei um adesivo aqui. Só um pouquinho. Não sei se vocês vão conseguir ver esse adesivo daqui, só um pouquinho. Eu quero mostrar o adesivo. Mostra. Cara, é o melhor nome, cara. Cara, olha aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver ali, uma vaca com uma auréola. Dá pra ver. Agradeço aí, ó, Patrick, se vê essa entrevista, cara, esse adesivo ele me deu no ano da São Vacas, cara, isso faz, eu acho, mais de 20 anos já, e aí eu guardei, e aí eu achei ele num caderno perdido aqui esse ano, mano, e aí eu pendurei, olha aqui o que eu achei, velho, o adesivo da São Vacas. Cara, mas assim, eu vou ser obrigado, incrível é que eu obrigado a te perguntar, cara, de onde saiu o nome, cara. Cara, isso é um nome meio polêmico, na realidade, né? O nome eu sei porque eu tava junto quando surgiu, tava eu, o Vitor e o Patrick, a gente tava indo por um ensaio, né? E a gente foi ignorado por um grupinho. A gente era tudo adolescente só faz merda, só fala merda. Claro. Eu não sou mais desse jeito, entendeu? Então Tudo bem. Não me julguem, né? Não. Né? Inclusive não fui eu que fiz isso, quem falou foi o Vitor, né? Aí passou as minas, ele chamou as minas e as minas não deram bola pra ele, obviamente, né? Porque pedreirice total, né? Ele, são vacas mesmo. E aí... Ficou bravo. É o incel que chamam hoje. E aí a gente tava procurando o nome, a gente tava conversando na rua, que nome que a gente vai botar, papapá. Eles são as vacas, a gente pensou, plim! São vacas! Não, mas vamos botar isso, né? Vamos fazer um santo, então, vai ser um santo, porque as gurias estavam de uniforme e era uma escola de particular, né? Profissional dessa. Uma escola particular que tinha uma igreja, né? Joana d'Arc. De primeira! Eram alunas do Joana d'Arc, né? Mas não foi eu que falei, quem falou foi o Vitor, né? Sim. E aí a gente, epifania. São vacas, esse nome, mas vamos fazer um santo, então, pra já criticar a religião, em vez de só... E aí ficou São Vacas, mas era um santo, né? O símbolo era isso daí que vocês viram. Cara, os nomes saem do nada, né, cara? O Pedro surgiu com parafuso voador, até hoje eu não entendi. Provavelmente o pai dele jogou um parafuso nele. Cara, eu assumi o parafuso voador como uma coisa assim, cara, como é que se diz? Vertical, né? Tipo, parafuso voador, tá? Voadora. É isso, beleza. Ia ser só parafuso, né? Aí eu falei, não, precisa de uma outra coisa junto. Aí eu fiquei ali pensando, se digitar parafuso no Google, no YouTube, pesquisando alguma coisa, tu não vai achar o canal, cara. Tu vai achar engenharia, mecânica, nunca tu vai achar o canal. Parafuso, não vai, então bota até vai achar, mas vai ser lá naquela 10ª. Vai demorar, vai demorar um pouquinho. Aí eu fiquei ali pensando, voador. Aí deu. É legal que ficou com o jargão, né, do parafuso. Já chegou o parafuso. Foi coisa do Pedro também. Cara, mas, e a guitarra? E aí o Vitor saiu da banda. Aí ele foi tocar outras coisas, ele queria tocar grunge. Aí ele foi tocar na banda do Caveira. Obviamente vocês devem conhecer o Caveira do estúdio, né? Foi tocar na Hype Machine, eu acho, na época. Eu não sei se vocês vão se lembrar dessa banda, mas ele tinha uma banda chamada Hype Machine, que tocava uma parada mais grunge, assim, né? Ele foi tocar com os caras, ele tava tocando com os loucos de estúdio. Obviamente, os caras tocavam anos-luz melhor do que nós, né? E a gente recém tava começando, e ele era o melhor de nós, assim, o Vitor era o único que tocava bem. O Patrick tocava direito também, mas eu e o Gui eram os câncer da banda, né? Era o nosso início, né? E aí o Vitor saiu da banda, e aí, temos que achar um guitarrista. Mano, não. Me dá um mês, me empresta um violão, não tinha nem instrumento, né? O Patrick me emprestou um violão, presta um violão, que eu vou ficar um mês em casa, trancado, e vou aprender a tocar as músicas. Aí peguei aquelas revistas de Cifra Club, sabe? E aí comecei a tirar uns Green Day, uns Silverchair, e ficar dando coordenação ali, de tocar e cantar. E aí eu assumi. Aí eu acabei virando guitarra e vocal da banda, né? Aprendi a tocar na marra, assim, né? Porque eu não sabia tocar, não conseguia tocar e cantar, mas como eu tinha aquela carga do Peter lá, de ficar lá brincando, né? Eu já sabia, pelo menos, como movimentar os dedos, essas coisas assim, mas não sabia nada de nota. Fui decorar a nota quando eu peguei essas revistinhas emprestadas com o Patrick aí e comecei a treinar. Aí virei guitarra e vocal, né? Aí a gente ficava tocando Silverchair, Green Day, Blink, essas bandas assim, né? E aí eu comecei a me encarar na guitarra, mas meu foco sempre foi mais vocal, né? Depois eu tive uma outra banda, minha segunda banda que fez show foi a COD, né? Que eu era só vocalista, aí já entrei pro metal.
Que aí eu saí do hardcore da São Vaca, né? Hardcore e grunge. E aí fui pro Pracode, que era uma banda de new metal. Foi minha primeira banda de metal. Porque na época eu não pensava que o guitarrista na época me chamou e falou assim, cara, eu acho que tu canta tri bem, só que eu acho que tu ia ficar massa cantando metal. E aí ele mostrou as bandas, Slipknot, Stone Sour na época, Korn, e aí eu via que os caras berravam, e aí eu ficava, cara, eu não sei fazer esses vocal, eu só cantava limpo na época, né? Eu falei, mano, eu não vou conseguir berrar isso daí, na real. Ele, não, vai conseguir sim, cara, acredita em ti, tu vai conseguir. Eu, mano, não vou. Ele, não, cara, ele falou assim, não sei berrar, na real. E aí, não, tu vai conseguir berrar. Aí chegou no primeiro ensaio, que era uma música, era Inhale do Stone Sour. Eu lembro por causa que é uma coisa muito pontual, né? O primeiro berro que eu dei na vida foi na Inhale do Stone Sour. Aquele berro de início, que ele dá, uai! E aí eu, cara, saiu um berraço monstro, assim, eu olhei assim, caralho, nem sabia que eu sabia fazer isso daí. aí eu me encantei com metal, cara. Foi ali que eu enchi o meu olho de tocar berro, de cantar berrado, fazer esses bagulho. Foi na COD. Manda. Não, foi isso aí, foi na COD, que aí eu, cara, achei muito, porque foi uma coisa que veio da minha alma, assim, sabe? Foi o primeiro berro que tu dá, que sai massa, velho, tu fica assim, nossa, mano, Uau. como é que eu sei fazer isso? É um bagulho que vem de dentro, assim, sabe? Porque eu nunca fiz aula de canto, aula de porra nenhuma, né? Então, eu te perguntar isso aí. Eu sou um músico autodidata, foi sempre de dar a cara a tapa, treinar no chuveiro, treinar em casa, incomodar os ouvidos dos outros, foi sempre, essa foi a minha aula. A minha aula era, meus professores era a galera que tava à minha volta, né? Que falava, meu, tá uma merda. Meu, ainda tá uma merda. Não, continuar, vamos treinar. Uma hora vai dar boa. E aí estamos aí até hoje, tentando dar boa, né? Uma hora, quem sabe... Cara, eu admiro muito, cara, quem consegue... Eu era um necio sem tamanho. Eu admiro muito, cara, quem consegue pensar, eu vou continuar treinando que dá certo. Eu acho fantástico isso aí. Cara, e em relação a... Bom, o tipo de música que tu toca exige muito da tua voz, né, cara? E tu mantém algum tipo de cuidado? Ou tipo, tu entra, toca e vai embora, não aquece, nada assim? Entro, toco, vou embora. Não, cara, tem gente que faz isso, que tem realmente uma estrutura vocal ali mais resistente, né, cara? É o costume, cara. Pra mim, a minha explicação é o costume. É costume. Porque em casa mesmo eu não canto. Eu só canto em ensaio e show. Em casa eu não fico treinando vocal. Quando eu vou tirar algum cover, eu fico escutando, vou lendo, né? Mas eu não fico treinando vocal. Em casa eu treino os instrumentos só. Eu treino baixo, treino guitarra, aí eu treino incansavelmente, né? Praticamente todos os dias eu pratico o instrumento, né? Mas vocal, em casa eu só canto só quando eu vou gravar. Quando eu estiver gravando, aí eu canto em casa. Senão, só estúdio. E mesmo assim, eu acho que acostumou, né? Sim. É bem postou um vídeo esses tempos fazendo um ensaio de guitarra, até foi bem interessante, inclusive no Facebook. Bem interessante, cara. Em relação à guitarra, assim, cara, vamos lá. Cara, tuas preferências técnicas e, como é que se diz? De aparelhagem, assim, cara, o que tu tá usando? O que tu curte usar? Que timbre tu quer alcançar? Quais são tuas influências de timbre na guitarra e tudo mais, assim? Fala pra nós aí, manda brasa. Cara, então, é até legal essa tua pergunta, né? Uma coisa que eu queria falar eu nunca dei muita bola para timbre, e isso era um erro meu, mas é por causa que eu não entendia disso, né? Eu fui começar a me ligar em timbre quando eu comecei a gravar as músicas da banda, né? Mas eu nunca foi uma coisa que eu me ligava muito, né? Talvez por ser mais preocupado em acertar as coisas que eu tava tocando, né? Eu não dava muita bola para timbre. É uma coisa recente minha de começar a prestar atenção, né? Tanto que antigamente, né, que o Pedro tocava comigo mesmo, o que eu usava de pedal no palco? Eu usava liga distorção, desliga distorção, liga distorção, desliga distorção, e quem regulava para mim era o bruxo, porque eu não dava bola para isso, tá ligado? Eu não tinha não tive essa educação de timbre, e é uma coisa que todo músico deveria ter, porque, tipo, é uma coisa que eu falo pra minha mulher, né? Ela fala que, porque tu toca antes, eu falo que eu me considero um guitarrista da armada pra cá, um guitarrista decente, assim, porque foi quando eu comecei a estudar mais técnica, não estudar teoria, porque eu não estudo isso, mas de ficar treinando em casa, de ficar fazendo freestyle. Eu faço freestyle direto, assim, o meu treino é pego a guitarra e eu não toco uma coisa, tipo, pré-treinada, eu vou tocando, a menos que eu esteja estudando as músicas para um ensaio, né? Aí sim, eu boto as músicas. Mas o meu treino, geralmente, é ligar os instrumentos, achar um timbre massa, né? Trabalhar no timbre,
depois que eu achar um timbre massa, ficar fazendo freestyle, né? É isso que eu faço. E é daí que saem as composições também, né? Já puxando um link do jeito que eu componho. Mas então, voltando, né? Porque eu não vou me expressar muito. Aí eu comecei a estudar o timbre mais na Armada, quando eu comecei a produzir, porque eu via que depois que a gente gravou as primeiras músicas, né, eu não estava feliz com o timbre que estava com a gravação, por mais que a gente começou, as primeiras 5 músicas que a gente produziu foi com um outro produtor, com o Renan, aí depois da sexta em diante foi eu que assumi, porque a gente teve divergências de produção, né. Mas, e aí eu comecei a ver que eu deixava a guitarra com muito som de abelha, muito som de caixa de abelha, né? Porque eu não tinha esse conhecimento. Eu achava que para aparecer as notas melhor, de chocalho médio no máximo, no talo, botar o treble também no máximo, aumentar o ganho, tudo que dá, tá ligado? E na realidade não é assim, tem uma dosagem, só que essa dosagem é uma coisa que tu vai pegando com o tempo, que tu vai vendo, aí tu vai, na real, se eu tirar um pouquinho daqui, botar um pouquinho aqui, vai melhorando. É uma coisa que tu só pega e só vai entender se tu começar a praticar isso todos os dias. Então, como antigamente eu não praticava todos os dias, eu tocava mais de forma... gostava de tocar, fazia o som ali com a gurizada, mas não era uma coisa... Não, vamos parar aqui, vamos encarar, vamos estudar, vamos fazer uma coisa séria, vamos produzir uma parada legal. Então, eu não ficava treinando em casa antigamente, né? Até porque eu nem tinha amplificador, eu fui adquirir amplificador há pouco tempo também, né? Então, era uma coisa que eu não dava bola, porque eu ia... É até sensato de falar isso, porque assim, ó, eu só tinha contato com timbre em estúdio. E em estúdio a gente vai para ficar 2 horas, só que já tem um set pré-determinado. Então, geralmente, tu não chega no estúdio e vai montar Quer dizer, tu faz isso, né? Só que eu não chegava focado nisso. Não, vou arrumar o meu timbre aqui no estúdio, deixar um timbre massa, entender como é que funcionam as coisas, para depois tocar as músicas. Eu não tinha esse método antigamente, eu não conhecia isso. Então, depois que tu começa a praticar todos os dias em casa, escutando o que tu tá tocando no amplificador, fazendo experiência, aí tu começa a ter noção de timbre. Hoje, meu som tá massa. O que eu fiz hoje que ficou melhor do que outro dia? Aí no outro dia tu vê, hoje a guitarra tá uma merda. Mas, é o mesmo equipamento, como é que tá uma merda? Aí tu vai ver, tu acabou botando o volume ali errado, tá ligado? Então, é uma coisa que eu demorei a entender, essa questão de timbre, e na realidade, sendo justo, eu ainda tô aprendendo até hoje. É uma coisa que constantemente eu mudo. Mas voltando na pergunta que tu fez, né, qual que é o timbre que eu tô buscando? No momento, a gente tá tentando puxar um timbre pro segundo disco da banda, né? A gente já tem um CD já da Armada lançado, que dependendo da música vocês vão ver que tem timbres diferentes, mas é porque a gente realmente estava tentando se achar, né? Agora já pro segundo, a gente tá com um timbre bem mais específico, uma coisa mais padrão. Vocês vão escutar das 10 músicas vai ter os mesmos timbres de guitarra, né? Isso é uma coisa mais padrão, e a gente tá tentando se aproximar o timbre mais puxado pro gent. Não que a gente vá chegar nesse timbre, até porque o nosso estilo não é o gent, né? Mas o guitarrista, o João, ele tem muita influência do gent, né? Ele curte bastante, ele escuta bastante isso, e a guitarra dele vai ser gent puro. A minha, eu ainda tenho outras influências, né? Eu gosto de metalcore, eu gosto do thrash, então a minha ainda é uma coisa mais gravezona, mais do peso, né? Eu gosto de falar que a Armada, né? A parte suja sou eu, a guitarra suja é a minha, e a guitarra mais definida, mais bonitinha, mais pesadona, assim, que é para uma coisa mais solar, assim, é a dele, né? Então, a minha vai ser e a dele vai ser uma coisa mais firulenta, que é o estilo dele. Vai tocar perola, rapaz. O bagulho é uma ciência, né, cara? É uma engenharia, tu tem que ficar conhecendo os controles e tudo mais, assim. Uma receita de bolo, na real. Eu nunca tive muita paciência também, cara. Eu acho que é por isso que eu não toco. Se eu tocasse, acho que eu seria mais feliz, porque eu só faço vocal e minha voz é uma merda. E aí demoro pra chegar. Cara, a gente sempre acha a nossa voz uma merda, velho. E aí eu demoro, né, cara? Mas se eu tocasse, eu seria mais feliz, que é só tocar e regular as coisas, não precisa, é muito mais interessante. Pelo menos pra mim, né? Sim. Cara, diz uma coisa. Esse primeiro CD da Armada, como é que é o nome do CD aí, cara? Fala pra nós aí, fala pra galera aí. O primeiro disco que já tá lançado, né? É o Intervenção Literária. Inclusive, a capa dele, quem assina a capa é o Eduardo Praz, né? Que é primo do Zé aí, ó. Primo do Pedro. Até um abraço pro Eduardo aí, acho que provavelmente ele vai ver também. 2 amigos, 3 amigos, não sei se
o Rods é amigo dele. Conheço ele, sim. Mas se não vê, vamos dar uns cascudos nele, né? Tem que ver o programa, né? Então, ele que é uma capa dele, né? Um artista de Rio Grande aí. A Armada é uma banda de Florianópolis, né? Eu montei ela aqui, né? Hoje ela tem um integrante de cada estado, porque o guitarrista ele é do Amapá, o baterista é o único que é daqui, né? Nasceu, na realidade não é de Floripa, ele é de São José, que é a cidade do lado. O baixista atual ele é de Minas Gerais, ele tá lá em Minas, inclusive, né? Ele vem pra cá em dezembro, e a gente tá produzindo só à distância, e eu sou daí, né, de Rio Grande. Então é massa que tem influência dos 4 estados, né? Acho interessante falar. Mas voltando, né, o primeiro disco é Intervenção Literária, né? O nome é esse daí, Intervenção Literária. Cara, e conta pra nós aí, cara, produção, finalização, porque assim, ó, gravar um disco, cara, é tu colocar o teu registro aí na história, né? Sim. Alguma pessoa, mesmo quando o material não tenha não é tão, digamos, amplamente divulgado, algumas pessoas vão ter aquilo como uma marca, né, cara? Os conhecidos, pô, meu amigo lançou um disco. Como é que foi essa produção? O que tu achou da recepção das pessoas? Ficasse satisfeito? Fala pra nós aí. Cara, na época que a gente lançou, com certeza eu fiquei satisfeito, né? Mas hoje em Felizão, dia... né? Hoje em dia acho que é normal de todo mundo que acaba virando produtor, né? Eu não me considero um produtor, porque eu produzo as coisas da Armada, né? Mas eu não estudei para isso também. Eu aprendi na internet e algumas dicas de alguns produtores que eu conheço, né? Mas é muito massa tu conseguir lançar um álbum, né? Eu nem imaginava isso. Se tu fosse falar com o Rodrigo de 4 anos atrás... Eu odiava gravar, cara. Eu tinha horror a gravar. Horror. Se eu pudesse terceirizar as coisas, mano, eu tenho essas músicas que grava pra mim e eu fazia isso, porque eu tinha horror a gravar. Não gostava mesmo, cara. Não gostava do processo, eu me sentia nervoso, ficava ansioso, porque em Rio Grande era bem complicado de gravar. Tanto que a minha última experiência com gravação, quando eu tinha banda aí, a gente gravou em Porto Alegre. A gente saiu de Rio Grande, de Rio Grande até Porto Alegre, aquela estrada com uma mão que vai, outra que vem. Cara, era um rolezaço, cara. Um rolezaço. Por 5 horas ainda, né, cara? Nossa, mano, horrível. E aí, então, era difícil gravar um material em Rio Grande, né? A menos que tu tivesse muita grana, que não era o nosso caso. A gente não tinha grana pra investir. A gente era tudo bando de berrapada, eu gurizada, né? Então, a gente não tinha essa... A gente adorava compor, só que a gente não tinha o hábito de gravar, né? Então... Quando a ideia da Armada, né? Acho que eu vou falar um pouco da história da Armada, porque ela tem a ver com o álbum, né? Por que eu resolvi fazer o álbum, né? A Armada, ela surgiu eu tava aqui em Florianópolis, né? Quando eu saí de Rio Grande, eu tinha uma banda aí que era Montreal na época, né? Eu tava tocando na Montreal, na Last Week e na Terminus, quando eu saí de Rio Grande. Então eu deixei 3 bandas pra trás, só que a minha principal banda era Montreal. A banda que eu tava há anos nela, né? Então, quando eu vim pra cá, eu senti muita falta de ter banda, né? Eu vim pra cá pra trabalhar no meu campo profissional, que é outro, né? Na biologia. Então, eu deixei as bandas aí e, cara, o que mais doeu pra mim foi além dos amigos, deixava atrás e a família, foi as bandas, né? Porque era uma coisa que eu fazia semanalmente. A minha rotina era tocar. Então, quando eu vim pra cá, sentia muita falta de banda. E aí, quando teve aquele golpe, né, não vamos falar de política para não sair muito, mas eu tenho que falar um pouco de política, porque a política foi o motivo de eu ter montado a Armada, né? Quando teve o golpe lá do Temer, né? Quando o Temer foi pro poder, cara, tá errado, eu tenho muita coisa para falar. Eu comecei a compor muitas coisas falando sobre isso, né? Então, o primeiro disco, muita gente falava que eles estavam de intervenção militar e o caramba, e aí eu comecei a escrever, e as músicas do primeiro disco, elas são bem políticas, né? Ligado? De uma forma geral, tem muita coisa política ali, né? Praticamente 90% do disco ele é político, né? Então eu comecei a falar, vai terminar a chamada aí. Comecei a escrever sobre política, né? E aí eu montei a Armada para fazer uma oposição ao que estava acontecendo com o cenário político brasileiro na época, né? E piorou pra caramba, né? Eu nem esperava que ia piorar, né? Mas piorou demais. Então, por isso que surgiu a Intervenção Literária, comecei a escrever. E aí cara, vou compor, mas eu quero deixar isso registrado, tá ligado? E aí me deu a ideia de gravar um álbum, né?
E aí, fazer, cara, a galera pede intervenção militar, mas isso que precisa de intervenção literária mesmo. E aí eu montei o Intervenção Literária, né? Eu fiz as composições e aí a gente começou a gravar. Aí o que aconteceu? Na época eu não sabia gravar. Eu fiz um levantamento de produtores aqui de Florianópolis, né? Pedindo indicações. E aí me indicaram o Renan, né, que foi nosso produtor, que a gente começou trabalhando. E aí, pô, cara, excelente produtor, cara, manja demais, né? Meu amigaço, a gente se dá super bem, me dou super bem com ele até hoje. Só que a gente acabou tendo algumas divergências na parte de produção. Né? Eu queria levar a banda por um lado, só que ele tem uma outra visão, né? Ele é um grande produtor, então ele tem uma visão mais, tipo, mais stream, de meter efeito pra caramba, e papapá. Eu não curto muito essas paradas, eu gosto mais de deixar um som um pouco mais cru, mais verdadeiro. Se tu escutar o som da Armada, as músicas que eu produzi, não vai ter muita firula, não vai ter muito efeito. Vou botar aqui na descrição ali vai estar o link pra ouvir no Spotify, e tem no canal no YouTube também, né? Tem canal no YouTube, e aí tudo tem de material lá, né? E aí eu queria deixar uma coisa mais verdadeira, mais puxado pro real, de um jeito que assim, ó, por exemplo, tu vai escutar as músicas, tu vai num show, tu não vai sentir muita diferença, tá ligado? Esse era o meu objetivo, e é o meu objetivo, né? Então, até no segundo disco, a gente até tem algumas firulas, como tem algumas músicas que tem violino, tem teclado, mas até isso a gente consegue reproduzir ao vivo hoje em dia, né? Porque hoje em dia a gente toca com clique, né? Então a gente consegue largar umas trilhas nos PAs, que aí se tu escutar no CD, tiver alguma música com violino, tu vai escutar no ao vivo também. Claro que os instrumentos a gente vai estar tocando, eu vou estar cantando, tu vai escutar isso, mas tu ainda vai ter o plus de ouvir os efeitos, que é uma coisa que eu aprendi depois, né, que é uma coisa que eu não usava antes também, é uma coisa que surgiu que eu comecei a incorporar na Armada, isso, antigamente eu não usava isso, né. Daí o que aconteceu? A gente produziu, aí no primeiro disco a gente produziu eram 10 músicas, né, 5 das 10 foram produzidas pelo Renan, só que o Renan também, ele estava atrasando muitos prazos com a gente, né, porque era um projeto, ele não tá, não que ele não esteja acostumado, mas o foco do Renan, ele é um excelente produtor, só que ele produz mais trabalho separado, por exemplo, ele gosta de produzir single, produz 2, 3 músicas, e aí passa para outra banda, e esse foi um trabalho grande que ele pegou, porque eram 10 músicas, e ele não estava acostumado a fazer isso, ele estava de um tempo também, estava passando por uns outros problemas pessoais, que não quero falar, né. Então, aí a gente acabou se separando por isso. Eu comecei a aprender porque, cara, foi muito estressante. Essas 5 músicas que a gente gravou acabou sendo muito estressante, dando muita dor de cabeça. Nesse meio tempo a gente teve troca de baterista também. Então, foi um período meio conturbado. Eu, cara, vou aprender a gravar meu som. Pode não ficar tão bom, óbvio que não vai ficar do que um cara que estudou, né? O Renan é um produtor que ele fez curso nos Estados Unidos. Ele foi para lá, ele foi aluno do produtor do Asking Alexandria, se não me engano, que é uma banda famosíssimo de metalcore, né? Então, ele foi aluno do produtor dos caras. Então, é um cara que, ele tem um zilhão de conteúdo e de conhecimento a mais do que eu. Eu sou um entusiasta da produção, né? Eu tô aprendendo ainda, né? Então, só que eu queria deixar uma coisa mais fiel, entendeu? Esse meu objetivo sempre foi mais a fidelidade, né? Mas o cara, mas isso é feio. Cara, mas é feio, mas é o que a gente tá ligado? Mas é que dá pra melhorar, se botar um efeito vai ficar massa. Cara, vai ficar massa, só que a pessoa vai no show e eu não vou usar esse efeito na minha voz, tá ligado? Então, o que adianta? A pessoa vai chegar lá e vai se decepcionar, entendeu? Então, não é o meu objetivo. Meu objetivo, na realidade, é passar uma mensagem. O meu foco é passar a letra, não chegar e botar um autotune na minha voz pra ficar... Não é o meu objetivo. O meu objetivo é que a pessoa entenda o que eu tô falando. Inclusive, foi por esse motivo que eu toco metal em português. Minhas músicas são todas em português, por causa que eu não quero conquistar a gringa. Eu não quero... eu quero ser... mas a maioria das bandas de metal faz música em inglês. Nada contra. Eu não gosto, porque assim, eu acho que é o seguinte... se eu tenho uma mensagem para passar, eu quero que o meu vizinho escute a mensagem e entenda a mensagem. Principalmente porque eu estava escrevendo especificamente para o Brasil. Exato, para o momento político. Então eu queria que as pessoas escutassem e entendessem o que eu estava falando. O meu objetivo na Armada era abrir os olhos da população, entendeu? Então, o que adiantar se eu escrevesse em inglês? Com certeza ia ficar muito mais bonito, porque no metal, o metal em português ele sofre muito preconceito, que a galera, português não gosta de ouvir, gosta de escutar metal, tem que ser em inglês, tem muito preconceito. Então, mas o objetivo
não é ser mainstream, é que a mensagem fique registrada e que seja compreendida, entendeu? Então eu não quero conquistar falando do meu governo pro americano lá, porque ele tá cagando pro meu governo, tá ligado? Ele tá usurpando de graça, com as pernas abertas, então tá nem aí pro governo. Então, o que eu quero? Eu quero que o meu vizinho escute. O meu vizinho, obviamente, não deve gostar de metal, porque quase ninguém gosta. Mas ele vai entender o que eu tô falando, entendeu? Esse meu objetivo era esse. Sim. Então, voltando, né? O cara sempre se esperto do assunto, né? Não tem problema. Esse foi o principal motivo de eu querer aprender a produção, né? Sim. Porque, cara, eu vou aprender o básico para passar a minha mensagem, tá? Sem muita firula, sem muito efeito, porque eu não tenho conhecimento disso, então vamos deixar uma coisa mais... Tentar deixar o mais profissional possível dentro das minhas limitações, né? Sim. Então, esse foi o principal objetivo de eu querer aprender a gravar, né? E não ficar dependendo de outras pessoas, porque a gente, geralmente, ele chegava... Cara, ele fazia um trabalho que eu achava muito massa, assim, ó. As músicas ficavam muito foda com ele. Só que sempre tinha uma ressalva, sempre tem... As músicas que eu escuto, quando eu escuto o disco inteiro, né? As que eu produzi... eu tenho algumas... Hoje eu tenho algumas opiniões que eu sei que poderiam ficar melhor, porque, até por questão de equipamento, que hoje eu investi em equipamento que eu não tinha na época, né? Que eu produzi elas. Mas eu tô de boa com aquilo, porque foi o que eu fiz, foi o melhor que eu podia fazer na época. Só que as que ele produziu, eu tenho muitas ressalvas, principalmente relacionadas a efeitos que ele usava, que eu mandava não usar e ele acabava usando, e aí a gente acabava se estressando, né? E aí eu chegava e jogava toalhas, só me entrega isso daí, que eu vou lançar o que dá pra lançar, o que der pra fazer, faz, e aí depois, no futuro, qualquer coisa se eu não gostar, eu regravo. Então, talvez um dia, se eu tiver sanidade mental e paciência, eu tenho o plano de regravar e não remasterizar, né? Regravar o Intervenção Literária inteiro, né? Para fazer, até porque o Intervenção Literária ele não é com o nosso atual baterista, né? Ele foi gravado com o antigo baterista, né? Com o Gui, que era outro Gui também, né? Então, o Lucas, as baterias dele, vocês escutam da Rei do Gado em diante, né? A Rei do Gado já é com o Lucas. Mas o primeiro disco ele foi gravado inteiro com o Gui Miller, que foi o primeiro batera da Armada. Então acho que é isso. Acho que eu me perdi um pouco, mas acho que é isso. Cara, sabes que, pra mim, cara, eu demorei muito tempo pra entender não em relação ao teu disco, mas em relação a outras coisas que eu escutava, né? Esse ponto de vista de não exagerar na produção, né? Primeiro porque vamos falar do público de metal, então. Né? Senão a gente mistura as percepções, né? O público de metal é viciado em superprodução, né, cara? Sim. Isso aí. Eu escuto, por exemplo, Blind Guardian, e apesar das guitarras não sei se vocês escutam com frequência, apesar das guitarras soarem bem, cara, tem coisas no Blind Guardian que ao vivo não tem como botar, né, cara? A não ser que tenha excesso de trilha. Né? Com certeza eles usam trilha. Excesso de trilha. E aí eu percebi, cara, essa verdade que tu tá tentando passar na tua música no black metal, né, cara? Norueguês. Quando eles, não sei se tu conhece, não sei se tu escuta alguma coisa, já escutou alguma coisa, mas eles também tiveram essa percepção de, bom, a gente vai gravar, vai tocar com o que a gente toca e já era, né? Isso é legal, cara, eu acho isso muito legal. Porque, como eu te falei, o público de metal é viciado em sobreprodução, né, cara? E é difícil, cara. O heavy metal, ele é um tipo de música, desculpa a crítica, elitizado, né? Sim. Porque é muito caro gravar um disco de heavy metal. É muito caro. Tu vai gravar, desculpa mais uma vez a comparação, mas tu vai gravar um disco de forró popular com um teclado e uma bateria eletrônica e um baixo, tu finaliza o disco. Sim. Na verdade. E eu sei que a comparação ela é desnivelada, mas no metal hoje não, cara. Os caras querem saber exatamente qual é a marca da tua guitarra, qual o pedal que tu tá usando, quem é o produtor, a quantidade de... Cara, então eu acho muito legal, que inclusive eu vou ouvir de novo o teu disco por conta dessa declaração. Cara, então vai o seguinte, acho que a gente vamos passar para a próxima questão, né? Vocês gravaram uma intervenção literária e tem que ser de novo para sair, né? Ou tá saindo? Como é que tá? Quais são os planos da banda? Te diverte? Então, agora a gente tem o segundo disco aí, que ele já tá em fase final de gravação, né? Ele já foi todo gravado, né?
Só que como teve uma mudança de baixista agora na banda, a gente vai regravar os baixos, né? Porque o segundo disco, quem gravou o baixo fui eu gravei o baixo dele inteiro, né? O segundo disco ele vai se chamar Se Eu Tenho Voz, Eu Vou Gritar. Esse é o título do segundo álbum, né? Sim. Esse álbum a gente tinha o plano inicial, quando a gente começou a produzir ele, a gente lançou Intervenção Literária em abril de 2020, 1º de abril de 2020. Que é uma data simbólica também relacionada à intervenção militar, né? Agora que eu me Então, a gente lançou e no dia seguinte eu já comecei a produzir o segundo disco da banda. Porque a gente já tinha algumas composições, né, prontas para o segundo disco, né? Nesse intervalo, né, a gente lançou o primeiro disco e lançamos o single Rei do Gado, né? Isso ainda em 2020, né? Porque muita gente fala que é um hino, né? Um hino. Aí convido aí a galera a ouvir que não conhece, né? E aí a gente começou, aí eu comecei a produzir o segundo disco, né? E aí eu gravei vocal, gravei as guitarras, captamos as guitarras do João, captamos as baterias, e aí a gente acabou chamando o Hugo para entrar na banda, né? O Hugo tá lá em Minas, né? E a gente começou a produzir materiais à distância. A gente participou de 2 lives, né, dessas online na pandemia, com 2 músicas que já são do segundo disco, né, que é Dados e Jaules. Até é interessante falar que no primeiro festival foi o festival que tocou grandes bandas do metal nacional e internacional. Foi um festival grande que foram bandas de 5 países, né, e tocou o Tuata de Danann, que era uma banda que eu e o Pedro escutávamos na adolescência aí. Conheço. Cara, pra mim foi uma enorme satisfação que eu, quando era adolescente, eu escutava o Tuata de Danann. E tocar no mesmo festival que os caras 20 anos depois... Eu achei que não existia mais a banda, cara. Eles chegaram a parar, eles pararam por uns quase 10 anos, e aí voltaram. Pra quem não conhece, é um folk metal brasileiro, cara. Muito massa. Muito bem produzido. Muito bem produzido. É muito massa sons, cara. O vocal toca aquela flauta, né? Transversal também. Ele toca um monte de coisa, né, cara? Os caras são... Eles são uns monstrinhos, né? Não, os caras são tudo bom. O guitarrista, ele tem outras bandas também, e o cara é professor, renomado nacionalmente. Os caras são... É outro nível, né? Olha aí o CD aí, ó. O cara tá com o CD aí, ó. CDzinho. A gente tocou no mesmo festival desses caras aí, ó. O cara tem CD. Muito bom, cara. Então, bem da hora. Pra mim foi uma coisa muito satisfatória, assim, poder tocar no mesmo festival dos caras. E aí essas participações das lives tem no nosso canal também no YouTube, né? O mesmo vídeo que foi pro festival tá lá. Então, e aí a gente tá produzindo o segundo disco, né? A gente nem lançou o segundo, mas já temos músicas para o terceiro álbum da banda já. Que bom, cara. Aqui a gente não para. E eu gostaria de falar o seguinte, né? Eu tenho os 3 álbuns da Armada. O primeiro é um álbum político, intervenção literária. O segundo é um filme de terror, que é o Se Eu Tenho Voz, Eu Vou Gritar. Ele é uma outra sonoridade do primeiro. A banda mudou, não é mais aquela Armada que vocês conheceram no primeiro disco. Ele é uma banda mais... Quem ouviu Dados e Jaules já dá pra dar uma sacada que tem uma diferença na sonoridade. É um álbum mais naquela pegada. E o terceiro disco, a gente tem plano de explorar esse lance de cada um ser de um estado, e a gente quer fazer um álbum meio folclórico, meio com influências de outros estilos da música nacional, como o frevo, como o forró, como música gauchesca, só que pegar algumas essências, alguns elementos desses estilos e botar no metal. A gente quer fazer uma parada simples. E aí usar a influência geográfica de cada pessoa, né? Um do sul, outro do meio do país, outro lá do norte. Então a gente quer fazer um álbum mais assim. E a gente já tem algumas músicas, né? Inclusive, em alguns dos vídeos que eu postei no Facebook ou no Instagram, eu tocando guitarra, eu postei uma música que eu fiz, que é a Odisseia, né? A Odisseia é uma música já pro terceiro disco. Ela não, a influência dela é de música clássica. Eu escutei bastante música clássica quando eu compus ela, né? Então, é uma música que eu ainda tô compondo ainda. Vai ser uma música bem grande, ela vai ter em torno de 8 minutos, mais ou menos. E tá bem legal. A sonoridade dela tá bem massa. Mas então, voltando pros planos, né? A gente ainda tem a gente quer lançar uma live ainda esse ano, né? Que é a nossa live pandêmica, vai ser a nossa última live pandêmica, que
que é a 85 Live de Fim do Mundo, e ela, diferente das outras lives que foram apenas uma música, ela vai ter 5 músicas, né? 3 dessas músicas vão ser do segundo disco, que não inéditas ainda, né? Uhum. E 2 do primeiro disco. A gente vai trazer 2 do primeiro disco, só que com a sonoridade que a gente tá agora. Então vão ser versões um pouco diferentes do que no primeiro disco. Uhum. Uma das 2 do primeiro disco é uma que tu gosta bastante. Não vou falar porque eu quero deixar surpresa, mas é aquela que tu gosta, que é a tua preferida. Já sei Então, qual é. Mas não fala. Vamos deixar... Uhum. Essa a gente vai lançar no final do ano, essa live, né? A gente vai lançar, vai ser tipo um especial de final de ano. E aí o segundo disco, o plano... Falta só captar os baixos e fazer a master geral, né? Fazer a mix final e a master geral, né? Então é uma coisa que a gente tá esperando o Hugo vir pra cá, porque eu quero captar ele, porque a gente poderia fazer a distância que a gente tá fazendo nas lives, mas eu quero eu mesmo captar, porque lá ele tá se captando os baixos, né? E mandando pra mim, e aí eu faço a mix geral e a master geral aqui. Só que eu queria eu captar os baixos dele, então a gente tá esperando que ele venha em dezembro, a gente vai fazer a captação final dos baixos com ele, né, do disco inteiro, aí eu faço a mix e master dele ainda em dezembro, e a ideia é lançar ele ou janeiro ou início de fevereiro, no máximo início de fevereiro a gente tá querendo lançar o segundo disco da banda aí. E aí, claro, aí a gente vai ficar uns 2 anos sem lançar nada de álbum, né, mas aí a ideia é focar em clipe depois disso. Depois que a gente lançar o segundo disco, a gente vai focar, a gente tem a ideia de fazer pelo menos 6 clipes do segundo disco, né? O segundo disco também vai ter 10 músicas. O primeiro álbum é um álbum que tem 10 faixas. O segundo também vai ter 10 faixas, né? Então, dessas 10, pelo menos 6 a gente quer fazer clipes, né? E a gente tá com a ideia de fazer uns clipes bem massa, assim, com roteiro, com uma parada bem organizada, né? Então o foco vai ser o clipe, né? E aí sim, aí depois que a gente tiver bem... divulgar bastante o segundo disco, aproveitar ele bem, aí a gente vai retomar o processo de produção pro terceiro disco, né? Que aí o terceiro disco provavelmente vai vir daqui a uns 3, 4 anos só, né? A gente vai dar uma boa segurada, porque a gente quer fazer um trabalhão. Um trabalhão. Um trabalhão. Vai ser a fuder. Pelo que tu diz, vai ser a fuder, cara. Cara, o segundo, pra mim, já tá um xodózinho. Segundo, a produção do segundo disco, fala um pouco da produção do segundo disco, né? Porque eu queria mandar um abraço pro meu amigo, o Rino Rocha, né? O Rino, ele é um produtor, grande produtor, de metal, inclusive. Ele é guitarrista da banda Marreta, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma banda de thrash metal nacional, que ela é bem famosa no cenário do underground. Os caras tocaram com Ratos de Porão, com bandas grandes, né? Fizeram até em turnê aí pelo país, né? E ele é guitarrista dessa banda e produtor, e ele também é guitarrista da Proletal, que é meu projeto paralelo à Armada. Eu tenho uma outra banda, que é autoral também, que é aí nessa eu toco baixo e vocal, ele é o guitarrista, e o Lucas, que é o baterista da Armada, é o batera. É um trio, e nesse é um som mais trash, né? Mais extremo, com letra só comunista. Então, é uma parada bem lado B, mas bem pesado, proletal, proletariado letal, né? Então, e aí nessa banda eu não sou produtor, eu produzo, é uma banda que vai ser produzida pelo Rino, né? Mas eu quis falar isso porque nas minhas produções, as baterias não sou eu que produzo. As baterias do segundo disco foram produzidas pelo Rino, pelo Rino Rocha, né? Então, cara é um baita produtor, então vocês podem ter certeza que os ouvidos de vocês vai doer com as baterias. Vai vir um trampo, tá sensacional o trampo de bateria dele. Ele fez a captação, a mixagem e a masterização das baterias. E aí o que ele faz? Ele me entrega as baterias prontas e aí eu produzo o resto. Eu capto baixo, capto guitarra, capto vocal. Em casa, no caso. Isso, tudo aqui em casa. E aí eu faço a mix geral e a master geral, e aí eu finalizo o trabalho. Mas o trabalho... As baterias é ele que produz. E gurizada, o som da bateria que ele tira as baterias do Lamb of God, tá ligado? Cara é bom, cara é bom. Então esperem um baita disco aí no ano que vem, que o segundo disco da Armada vai vir pra dar meio. Pra destruir. Cara, eu tenho uma pergunta, né, que eu sei um pouco, mas eu gostaria que, se tu pudesse falar um pouquinho disso. Na questão que eu sei que antes da pandemia, né, a Armada estava fazendo bastante shows, tinha show programado até para fora de Floripa aí e tal, né. Queria que tu falasse um pouquinho disso e como claro.
a pandemia afetou e como é que foi esse período, que eu acho que é interessante para se tiver algum músico que pensou em desistir ou coisa assim aí que esteja vendo a gente, que vê que de repente tem, né, consegue tirar uma lição, uma esperança, alguma coisa assim. Então, a Armada, ela tava vindo com bastante show, né, como tu falou aí. A gente fez um ano de 2018, 2019, a gente tocou bastante, né? A gente até teve shows grandes, show na semana do Rock Catarinense. E a gente tava com uma turnê para 2020 programada, né? Nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. A gente ia tocar nesses estados, né? A gente tinha em torno de uns 12 shows marcados. Não eram muitos shows marcados, mas 12 shows era num intervalo de um mês e meio, né? Então, bastante. Tava... E aí, como veio a pandemia, a gente teve esses 12 shows cancelados, obviamente, né? E aí, eu acho que isso pesou bastante para a saída do Gui, né? Do Kubaski, porque acho que foi um balde de água fria para todo mundo, né? Então, aí o que a gente teve ganhou esse balde de água fria, tivemos essa turnê cancelada, veio a pandemia, aí a gente resolveu produzir do jeito que dava de produzir para a banda não parar, né? E aí eu comecei a escrever, a gente lançou o primeiro álbum, a gente lançou na pandemia, né? Foi em abril de 2020, já estava na pandemia. Então, o que deu para fazer para manter a banda viva e a chama acesa foi focar, não, cara, a gente não tá tocando, a gente não tá ensaiando, mas vamos focar em produzir. Foi a vantagem de eu ter me encarnado em gravar antes, né? Porque senão, provavelmente a banda ia ter morrido. Se eu não gravasse, se eu não tivesse começado a produzir o meu próprio som, provavelmente a banda teria acabado, porque a gente ia ficar muito tempo desbundado, sem mexer com a música, sem poder ensaiar, porque mesmo a gente produzindo, a gente ficou um pouco desbundado, a gente sentiu o baque, né? Porque a gente não tá tocando, a gente não tá fazendo show. Nós todos já estamos vacinados com as 2 doses da vacina, né? Então, depois que a gente ficou vacinado das 2 doses da vacina, a gente retomou os ensaios. Mas mesmo assim, antigamente, antes da pandemia, a gente ensaiava toda semana, a gente tinha um ensaio. Era fixo o nosso horário, né? Hoje em dia a gente ensaia uma semana sim, 2 não. Uma semana sim, 2 não. A gente diminuiu a frequência de ensaio porque não acabou ainda, né? Apesar da maioria da galera achar que acabou, não acabou ainda. Não. Essas 2 semanas são para ver o que vai acontecer, né? Sim. Mas aí, assim, né? A gente recebeu diversos convites. No ano passado a gente não recebeu nenhum convite, né? Porque estava bem, bem crítico. Mas esse ano desde março, a gente já começou a receber convite para voltar a tocar. E a gente negou todos, até porque o nosso baixista não tá aqui também, né? Mas a gente não aceitou, não tinha aceitado nenhum convite até então. Só que tinha show previsto para dezembro, a gente acabou cancelando essa semana, né? Porque a gente quer dar mais uma segurada ainda, mas a princípio a gente volta a tocar, já tem 4 shows pré-agendados, 2 para janeiro, 2 para fevereiro. Então provavelmente a volta da Armada seja em janeiro, que o Hugo vai estar aí também, né? O Hugo também já está vacinado, nós estamos 4 vacinados. A gente tem esperança que a gente retome os trabalhos em janeiro e fevereiro, a gente já tem 4 shows mais ou menos pré-agendados. Mas é tudo aqui na cidade também. Aliás, são 3 aqui na cidade e 1 na cidade do lado, que é São José, mas é só atravessar a ponte, né? A princípio a gente tem esses shows marcados, né? Só que a gente estava com uma ideia de... A gente pensou em organizar uma turnê. A gente ia organizar uma turnê para janeiro e fevereiro nesses mesmos estados. Ia tentar retomar o contato com as casas de shows que a gente tinha feito antes, né? Para ver quem é que estava funcionando, porque muitas delas não voltaram em atividade ainda, né? Mas eu ia retomar esse contato com eles, só que a gente acabou achando melhor dar mais uma segurada e ver como é que vai ser esses 4 shows primeiro, que vai ser aqui na volta, ver se vai ser uma coisa mais segura, do que a gente já chegar e já marcar uma turnê, assim, sem saber como é que vai ser a realidade, né? Sim. Então, a princípio, os planos são esses, né? De voltar ao vivo, o que tem é isso. Ou seja, tem esperança, né? Pra quem tá assistindo, né? Aí que com certeza. Ficou desbundado, conseguiu segurar. O importante é continuar, ter continuado vivo, né? E agora poder tá
tá de volta aí correndo Sim. atrás, né? Sim. Não, a Armada, a gente já podia ter voltado a tocar ao vivo já. A gente tem alguns bares daqui eu não sei como é que tá a vacinação aí, como é que tá os eventos em Rio Grande, mas aqui em Santa Catarina, a maioria das casas de shows já voltaram e já tá rolando show com pessoas, né? Até o mês passado, tava todo mundo em mesas separadas, mas eu vi que no fim de semana passada, já rolou da galera de em pé ali. Já rolou uma aglomeraçãozinha. Já rolou uma aglomeraçãozinha. Só que assim, o que eles estão fazendo? Eles estão cobrando cartão de vacinação na entrada, né? E só entra vacinado. Só entra quem tem as 2 doses, né? Nesses festivais que estão por aí, né, cara? Mas já tá rolando, inclusive de banda autoral. A gente só não voltou porque eu neguei, porque eu não aceitei o convite, mas a gente já vem recebendo alguns convites desde março já para voltar à ativa. Só que a gente tá dando uma segurada por questão de segurança mesmo, né? Porque eu não me sinto seguro de voltar ainda, sabe? Talvez, cara, a gente nunca mais se sinta tão seguro assim na vida, né, velho? Nossa, com certeza. Essa é a sensação. Eu tinha uma banda... Uma outra pergunta, desculpa, Rodrigo, te manda. atropelar. Só, não sei se tu pode responder essa, Rodrigo, no Vulcano. Mas assim, sobre os shows, né? Eles são também para dar uma esperança pra galera. É remunerado ou é aqueles por amor que a gente tava acostumado aqui, né? Não, cara... Essa é uma pergunta, desculpa, essa é uma pergunta excelente, né, cara? Não, porque a gente tem a ideia de que a gente só não ganha aqui em Rio Grande. Não, cara, não. Na realidade, a Rio Grande é pior. É bem pior. Só que assim, ó, aqui praticamente todos os shows são remunerados. Só que remuneração não é grande coisa. Então, não... Existem 2 tipos de bandas. E tem a banda autoral, no caso da Armada, né? E tem as bandas covers. O que paga bem? O cover. Claro. Pra show de banda cover, eu tenho algumas bandas, eu tenho 6 bandas, né? Eu tô com 6 bandas na atualidade agora. 2 delas são os autorais, que é o que eu faço por amor, e paga pouco, né? E 4 eu faço pra ganhar dinheiro, que são os covers, né? Eu não gosto de tocar cover, eu gosto de tocar cover de Lamb of God. Eu tenho uma banda que é tributo ao Lamb of God. Dessa eu gosto bastante. Assim, que é nome maravilhoso também. Milambi. É porque é o meu, é mid meu, é o meu Lamb, tá ligado? É o vizinho do coração. E pra mim, tocar o Lamb of God, pra mim é tipo uma terapia, assim, sabe? Eu só canto, nessa banda eu sou só vocalista, né? E é muito legal, é muito divertido e dá uma remuneração boa, dá um retorno bom. Legal. Porque a cultura de Santa Catarina é diferente da cultura do Rio Grande do Sul. Aí no Rio Grande do Sul, todas as bandas que eu toquei, a vida toda, o foco sempre foi o autoral. A gente até tocava covers, mas o nosso repertório tinha covers e autorais. Nunca era 100% cover e nunca era 100% autoral. Sempre era dosado, né? E a galera, aí no Sul, a galera valorizava demais o autoral. Não sei como é que tá hoje, mas a galera costumava valorizar bastante as músicas autorais, né? E aqui não, aqui a cultura é completamente diferente. A galera não curte muito o autoral. Até tem as casas de shows que são só autoral, e é bem legal. Só que essas são as que pagam menos, né? Uhum. Que aí o que é? É portaria dividida, ou às vezes tu faz algum pré-acordo, ou então o que acontece muito aqui é das próprias bandas organizarem os festivais. Eu mesmo já organizei alguns festivais que a gente tocou, né, de chamar algumas bandas de amigos, né, e aí o que eu faço sempre? Pego a portaria e divido para todo mundo. Então a gente faz paga o que tem que pagar, né, e divide o resto em partes iguais, né? Eu gosto de fazer uma coisa bem socialista, assim, ou todo mundo se dá bem ou todo mundo se dá mal, né? Então eu tenho essa política quando eu que lido com os negócios, né? A gente sempre faz uma divisão. Assim, ó, rola cachê? Rola. É bom o cachê? Pra autoral? Não. Não é. Pra cover é bom. A galera só que tem uma coisa diferente, né? As bandas covers aí no Sul, a gente fazia cover de tal estilo. Por exemplo, a banda Montreal, a gente tocava... O nosso estilo era metalcore, vamos supor. Aí a gente tocava uma música do Christian Gage, uma música do Ezra Dying, uma música do August Burns Red, uma música de outra banda aleatória, do Bullet for My Valentine, e mais umas próprias. Esse era o nosso setlist, né? Aqui não tem isso daí. Aqui uma banda... É banda cover? Cover do quê? E vai tocar uma banda só, tá ligado? Que nem a Milambi. A Milambi é cover do Lamb of God. Tu vai lá no show da gente, tu vai escutar só o Lamb of God. Tu vai no show... Eu tenho um outro... eu tenho um ensaio daqui a pouco, né? Que é uma banda que eu toco baixo. É a única banda que eu não sou frontman, né? Que é uma que eu só toco baixo, que é uma banda tributo ao Gojira. A gente só toca a música do Gojira, só.
Eu tenho uma outra também que é a Jump the Fuck Up, que é uma tributo ao Slipknot, a gente só toca Slipknot. Então aqui é uma coisa mais determinada, assim, ó, não é uma banda tipo, vou fazer uma banda de um estilo, vou tocar várias bandas diferentes. Não, um estilo, vou tocar só aquela banda ali só, entendeu? Eu, particularmente, eu não gosto disso, eu gostava mais da dosagem, porque não é todo mundo que gosta de 20 músicas do Lamb of God, 20 músicas do Slipknot, 20 músicas... Mas a galera daqui gosta, a galera é mais focada, não curte misturança, assim, sabe? Sim. Eu gostava mais da época de tocar cover aí no Sul, que eu tocava uma música de uma banda, outra de outra, que era muito mais legal. Pegava só os hitzinhos de cada banda e tocava, era muito mais divertido, né? E, cara, faz parte do... A gente se adapta, né? A gente se adapta ao faz parte do trabalho, né, cara? Às vezes o cara tem que encarar a música de maneira mais pragmática, assim, bom, é isso. E eu vou fazer por isso dá mais motivação ainda, né? Sim, essa é a diferença. As bandas covers no Sul, nenhuma delas me pagou o que eu ganhei pra tocar com a Milambi aqui. Nenhuma delas me pagou. Eu fiquei surpreso, assim, no primeiro cachê que a gente pegou, assim, porque eu olhei e falei, caraca, tudo isso? É meu mesmo, isso daí tudo. Pra mim. E nem foi com a minha pica que eu gozei, foi só pegar a música dos outros. É triste falar isso, na realidade. Eu me sinto mal porque, assim, ó, eu gosto de tocar as minhas músicas, na realidade. Isso eu me sensibilizo com outros músicos que fazem isso por causa que precisa ganhar dinheiro, porque senão a soma não fecha no final do mês, tá ligado? Mas a gente tem que rir pra não chorar, né? Então... Pelo menos, que bom que paga, né? Só que é triste ver o lado de, os caras foram lá, escreveram as músicas, comporam as músicas, pagaram a produção da música e não tem nem perto do retorno do que um bando de Zé Ruela, que eu tô me enquadrando no Zé Ruela, foram lá, tiraram música cover e ganharam dinheiro pra caramba, tá ligado? Eu falo que eu tô dos dois lados, né? Eu tô do lado do que se fudeu e pagou pra ser ouvido e do lado que pegou a música dos outros e tá ganhando dinheiro, tá ligado? Mas pelo lado positivo, né, cara? Não é forró universitário, pelo menos, né? Pelo menos eles estão pagando bem pra escutar metal, então... Bom isso que o Rodrigo falou, porque eu me lembro de um monte de gente aqui em Rio Grande, por exemplo, quando ia ganhar dinheiro com música, ele ia tocar o forró universitário, o sertanejo, não sei o quê, e aí ele ia lá, dava aquela cara tapa, mas ele ia escondido pro estúdio depois tocar o rock com os amigos ali, porque é o que ele gostava, né? Do tempo foi assim. Claro, do tempo que eu morei em Pelotas, cara, eu tinha uma banda de punk lá, e tinha uma parceria que tinha uma banda punk também, não vou falar o nome do cara. E aí porque, né, pode ser esquisito. Mas hoje ele ganha vida e ganha muito bem, inclusive, cara. Ele ganha tão bem que ele largou um concurso. Ele toca uns Bon Jovi, assim, cara, sabe? Massa. Então, um cara ele era punk, né? Sim. E vive muito bem, cara. Então faz parte, né, cara? É a questão da coisa que tu faz. Bom, eu toco, então eu vou tocar e vou me direcionar pra isso aí. Faz parte. Sim. Mas até falando, dando ênfase nisso que tu falou, né? A galera, mesmo assim, né, paga bem o cover do metal, mas ainda assim é desleal se for comparar com o que uma banda de reggae cover ganha numa noite. Sim. Ou com uma banda de sertanejo universitário vai ganhar, uma dupla de sertanejo universitário, né? Ainda é desleal, é muito desleal. Tá? Apesar de pagar melhor do que o autoral, ainda não é um grande cachê ainda. Não, e nem vai ser, cara, eu acho. Não. O metal nunca foi popular no Brasil e não vai ser, e o cenário é esse, né, cara? Até hoje, pelo menos quando a gente fala em profissionalismo no metal, assim, eu lembro daquele vídeo clássico do Falasque, né, cara, deprimido. Eu não gosto que me chamem de underground. Então, cara, é triste, né, cara? Underground não paga as contas, velho. Underground não paga as contas. Se for depender do underground, tu morre de fome, velho. Não, o underground é bem isso aí. É aquilo que a gente conversou uma vez também, né? Que os caras falam, porque é o underground, não sei o que. Cara, eu curto, a gente viveu isso, né? Mas é muito fácil tu louvar o underground enquanto tu é, sei lá, tu é advogado e toca, tu é toca, aí tu louva o underground, aí quando tu tem que viver disso, não, é lá, o Vulcano tá fazendo banda cover pra se vender, pra ganhar dinheiro. Não, tô fazendo pra dar o meu... Não, é até interessante isso que tu falou, porque assim, o cara tem 6 bandas, o cara deve gostar de fazer isso. Sinceramente, vocês acham que eu gostaria de ter 6 bandas? Vocês acham? Não, de verdade. Tá É divertido. Cara,
Se eu tivesse 15 anos, ia ser divertido. Hoje eu tenho quase 35, eu tenho um filho. É um tempo que eu tô tocando em vários projetos para conseguir ter um retorno financeiro satisfatório, para conseguir viver da música. Mas, com certeza, se eu não precisasse tocar em 6 bandas, se eu conseguisse me manter só com a armada, eu ia ter só a armada, que é o que eu gosto. O que eu gosto de tocar, apesar de eu gostar de tocar as outras bandas, eu não vou dizer que eu não gosto, é divertido, mas é tempo que eu não tô com meu filho, que eu não tô fazendo outras coisas produtivas que eu poderia estar fazendo melhor no meu tempo. Eu tô tirando música de banda aleatória para ver se eu consigo me manter numa parada que eu curto fazer, para não ter que me vender para um terno e gravata de novo, que nem já foi muito, já fiz isso muito, né? Já trabalhei no Polo Naval aí, já trabalhei em fábrica de adubo, trabalhei até em supermercado aí, né? Hoje, pelo menos, eu não preciso mais fazer isso. É outro rolo. Cara, agora, bem, esse corte vai se chamar Vulcano, o biólogo. Cara, o que tu fazes, cara, na tua função como biólogo aí em Santa Catarina? Então, o biólogo não é o Vulcano, tá? O Vulcano é só o músico. O Rodrigo que é o biólogo. Que o Vulcano não tá no diploma lá, né? Mas, então, eu vim para Santa Catarina para trabalhar com resgate de fauna, né? Aí no Sul eu trabalhei um tempo no CRAM, no Centro de Reabilitação de Animais Marinhos, que todo mundo de Rio Grande conhece, né? Que é anexado ao Museu Oceanográfico aí, né? Comecei como estagiário, né? Como voluntário, e aí no meu último ano aí acabei conseguindo um contrato, né? Um breve contrato, né? Não foi por muito tempo, mas acabei fazendo por um breve período. Eu fiz parte da equipe de profissionais, né? Mas aí surgiu uma oportunidade aqui em Santa Catarina para trabalhar com monitoramento de praias, né? Começou o projeto uma das condicionantes para extração do petróleo, né, da Petrobras, foi fazer um programa de monitoramento de praias em toda a bacia de Santos, né? Então, esse projeto no qual eu vim trabalhar aqui, ele começava nas praias lá do Rio de Janeiro e vinha até a fronteira do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, né? Então, a gente surgiu a oportunidade para cá, eu vim trabalhar com isso. E aí, meu trabalho era parte de monitorar as praias, né? Eu passava todos os dias pelas praias fazendo resgate de fauna, monitorando se a gente encontrava algum resíduo de óleo, né? Que esse é o foco, né? Ver se tem animais impactados pela extração de petróleo, né? Ou por derramamentos de formas gerais, né? Mas o que a gente acabou se debatendo, né? Quando a gente chegou aqui, o que a gente acabou encontrando, na realidade, foi muito mais animais debilitados por outras questões do que da atividade extrativista em si, né? Então, claro... Quais questões? Pesca, principalmente, né? Pesca, principalmente, é a parte que mais mata, assim, né, bicho? Não vou ser hipócrita de não dizer que eu como peixe, eu como, tá? Claro. Mas o fato é que a pesca mata demais animais, né? Então, não tô dizendo que é de propósito, não tô falando, o pescador é assassino, pega na rede, peixes, né? Pega na rede, exatamente, é uma coisa que é um acidente que acontece, né? Tem casos de maldade, eu já peguei, inclusive, né, de gente de agir de má fé, porque o bicho estava pendurado na rede vivo, em vez de tirar da rede, soltar o bicho no mar, o cara pegar uma faca e arrancar as nadadeiras do bicho e soltar só o cotoco pro mar. Então, isso para mim, o cara tem que ser preso. Uma pessoa tem que... psicopatia, exatamente, psicopatia, né? Mas isso acontece em Rio Grande, acontece no cassino. Quando eu trabalhava no CRAN, a gente recebeu centenas de animais que passaram por isso, da gente pegar os bichos como é que a gente sabe que quando o bicho teve uma parte amputada? Quando tu vê o bicho sem um membro e tu vai ver a cicatriz do bicho, ou não cicatriz, e tu vê que é um corte exato, não é uma coisa que foi puxada, que pendurou, que dilacerou, né? Tem a marca da faca, fica evidente isso, sabe? Por quem estudou isso e faz necrópsia de animais, a gente consegue identificar, né? Então, a gente pega muito bicho disso. É absurdo, né, cara? Não, é um absurdo. É impressionante. Então, o meu trabalho foi esse, né? A gente veio para fazer o resgate de faunas marinhas, né? E aí, o que eu fazia? Eu resgatava esses animais na praia e aí levava para um hospital veterinário, que era na nossa base, né? Nossa base era o centro de reabilitação daqui. E aí, o que a gente faz? A gente pega o animal, reabilita, e depois reintroduz na natureza, né? Esse é o objetivo do trabalho. A gente pega o animal debilitado na praia, leva para a base. Tem muitos que têm salvação, tem alguns que infelizmente não, né? Os que não têm salvação, que acabam vindo a óbito depois,
a gente faz a necrópsia de todos, né? Fazia necrópsia de todos para tentar identificar quais foram as possíveis causas de morte, né? Isso tudo fica relatado, né? Tem o site do PMP, ele é aberto para a população, então todos os animais que a gente encontrou todos esses anos, eles estão lá registrados e aparece lá, né? Então é uma coisa que é um projeto que visa não só a parte de resgate, reabilitação, mas também visa a educação de tutelo. Nunca antes teve tanta coleta de dados de praia, porque é um monitoramento que acontece diariamente. Então, todos os dias, independente se é sábado, domingo, feriado, vai rolar o monitoramento, vai rolar a coleta de dados. Essa coleta de dados também, ela compreendia em condições de maré, condições de tempo, a gente fazia toda essa análise também, porque interfere na quantidade de animais que aparecem na praia. Inverno mesmo, a demanda é muito maior, porque tem correntes que desagam para cá, tem animais que eles migram em busca de alimentação, tem muitos deles que são jovens, se perdem de grupos, pinguins mesmo. Pinguins, eles geralmente nadam em grupo, né? Então, muitos deles é a primeira vez que estão indo migrar para conseguir alimento, eles chegam fracos aqui, não sabem pescar direito. É engraçado falar, né? Mas acontece, né? Então, o foco do meu trabalho aqui na biologia seria esse. Legal, cara. Pô, um trabalho interessante, cara. Realmente muito interessante, pelo menos do meu ponto de vista, né? Não, eu acho massa que, tipo, eu conheço um cara, um escritor, que ele trabalha como, tipo, ele é parte da brigada, digamos assim, brigada de incêndio para prevenção dos incêndios na Chapada Diamantina, se não me engano. Minha nossa! E então é um trabalho que, tipo, é aquele negócio que é um serviço, tipo, nacional mesmo, assim, tipo, um serviço pro país, né, cara? É uma coisa muito, muito bonita, assim, eu acho. Engasguei, desculpa. Não, então, a questão ambiental, né, até 2015, ela estava bem interessante, porque tava Cara, vamos começar o desânimo das novidades políticas do Brasil de 2016 para cá. Não, eu não vou entrar em política, mas é que tudo envolve política, cara. Não tem como cara, mas fugir, assim, eu vou te ter uma real, cara. Eu não queria falar nada de política aqui. O Pedro e eu divergimos um pouco, mas por mim tu pode falar. Não, o Pedro acha que dá pra dar uma moderada, por mim. Não, eu acho que na realidade não é bom falar porque muda o foco da coisa. Só que tem coisa que é muito atrelada, cara. Porque assim, ó, eu, bem ou mal, eu escolhi as duas piores profissões pra morar no Brasil no governo que tá agora, tá ligado? Que é músico e biólogo. Cara, eu errei as duas, velho. Eu sou músico e professor, cara. Eu acho que a gente tá dá uma empatada. Não, eu sou escritor e professor, cara. Eu tô pior. Pedro, nós somos escritores, eu acho que tá pior, cara. Talvez. Acho que a gente tá os três. Mas vamos se abraçar e chorar, gurizada. A crítica pragmática sobre uma coisa que não está sendo bem gerida, tu pode fazer à vontade, cara, não tem problema. Não, claro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não é querer criticar governos. É fato que ninguém tá escondendo. Cara, o setor ambiental do governo Temer para cá, para não falar o outro infeliz, do governo Temer para cá, o setor ambiental foi sucateado completamente. Então, até 2015, eu gosto de falar até 2015, porque aí em Rio Grande eu consegui um baita trampo sem sair daí, até antes de 2015, porque para fazer resgate de fauna, todo mundo estava focando no resgate de fauna. Qualquer atividade que tu tivesse que fazer extração, fazer medição, ou fazer uma construção, tu ia ter que contratar uma parte ambiental para fazer resgate de fauna. E de 2015 para cá, né, de 2016 para cá, isso não existe mais. Agora, se tu pagar e molhar a mão de alguém, tu vai fazer o que tu quiser, velho. Não tem isso daí. Então, é um setor... Cara, os trampos que tinha para biologia não existem mais. Não existem mais. Antigamente, para te fazer uma obra numa pista, para te renovar ali o asfalto ali, tinha que ter uma pessoa de prontidão lá e pagar ou uma empresa de consultoria ambiental para ficar de prontidão para fazer o resgate de fauna caso acontecesse alguma coisa. Não bicho cair ali, porque as pessoas não podiam pegar. Hoje em dia, é isso aí, velho. Tem que fazer. Um monte de gente que pode escutar isso. Mas ficar gastando dinheiro com bicho, papapá. Cara. Miserável, pensamento miserável, né? Cara. É a natureza, velho. É a tua casa, mano. É mentalidade. Então, a gente tá passando por uma situação muito difícil. A área ambiental hoje tá extremamente sucateada. Então, era muito mais interessante antes, né? Porque era uma coisa que
tinha mais investimento, era mais cobrado. Hoje em dia não é mais cobrado. Se tu vê o ministro do meio ambiente lá, é uma piada, né? Então, cara, não dá, mano. O meio ambiente hoje tá bem sucateado, Cara, a nossa espécie não aprende às vezes nem quando dá problema, né, cara? Tiveram tempestade de areia em São Paulo, parece que ninguém nem viu nada, né, cara? É impressionante, né, cara? É surreal. Cara, o Brasil tava vendo bem e desandou completamente a maionese, né? Agora é Brasil colônia, velho. Colônia, é isso aí. Cara, olha, cara, eu sou um cara com pouca esperança, né, cara? Os próximos 20 anos, assim, então. Eu sou um cara com pouco. Somos dois. Somos três. A minha esperança é ir embora daqui. Eu tô torcendo só, cara, para que. Sobre política e economia, eu nem me pergunto mais. Eu tô torcendo só que a gente consiga, pelo menos, chegar ao ponto de, como espécie, né? Pensar sobre o aquecimento global, pelo menos, né, cara, que é o mínimo, né? Não sei se vai acontecer também, né, cara? Então, eu vou ver filme da DC, que é mais de boa. E ainda ele escolhe o da DC, né, cara? Cara, mas tem um negócio assim, cara. Eu falo com meu filho hoje sobre isso. Nada a ver com o assunto, né? Ele estava vendo o DC Fandom e eu, filho, tem como é que se diz? Franquias que o cara gosta e o cara tem que entender que às vezes é ruim, às vezes é bom, cara, e é isso. E faz parte, né, cara? É como o Iron Maiden, né, cara? O Senjutsu não é tão bom assim. É bom, mas não é tão bom. O Virtual Eleven não é tão bom. Terceira música ainda, cara. Eu tô tentando. Qual é o álbum? Senjutsu. Não ouvi. Cara, o Iron Maiden... Em compensação, o último do Tool... Não ouvi também, já não ouvi. Eu sou velho, cara. Eu sou velho, cara. Eu tô ficando velho e os meus gostos estão envelhecendo. Mas eu ouvi tu esses tempos, cara. Só que assim, ó, tem uma diferença muito grande, cara, de quando eu ouvia música quando eu era mais novo, que cara, eu sentava, deitava na porra da minha cama, botava o som a todo pau e só ouvia música. Hoje o cara escuta música no banho, escuta música enquanto trabalha, então não existe o foco, e é difícil de uma banda nova entrar lá no porão da coisa, cara, onde o gosto se forma mesmo, tu reconhece que aquilo é bom. É o caso do Tu, achei espetacular, ouvi, botei no banho, eu boto o celular em cima da caixa do vaso sanitário que dá uma amplificada. E aí o som fica mais alto no banheiro. Cada um tem uma técnica de ouvir música no banheiro, mano. E aí eu estava escutando Tu, cara. Achei espetacular, mas não aprofundei ainda, né, cara? Não tive esse tempo. Eu comecei a escutar o Tu, por sorte, na adolescência. Mas eu confesso que se eu começasse hoje em dia, eu acho que eu também sofreria do mesmo problema que tu, porque eu sinto dificuldade em conseguir escutar coisas novas. E é uma coisa que eu acho errado de mim, mas infelizmente é uma coisa que a gente não consegue controlar, tempo, tá, cara? Não dá, exato. Toda semana tem gente lançando música, e eu geralmente quando eu paro pra ouvir alguma música, é alguma música que eu tenho que tirar, tá ligado? Ou então alguma que eu tô gravando e eu, porra, que merda, eu não consigo escutar coisa nova, cara, eu não consigo escutar coisa nova. Eu conheci o Ginger por acaso, eu tava vendo eu pensei, vou procurar banda nova, assim, eu botei, não me lembro onde, acho que no Spotify, numa playlist de metal, assim, eu escutei uma, não me lembro qual era a banda, e eu, legal, vou botar no YouTube. Aí botei no YouTube pra ver como é que era a cara das pessoas, né? Aí terminou aquela música, eu achei legal, foi passando, né? Aí era tudo com vocal feminino, assim, aí foi passando. Eu sei qual foi a cara que tu gostou, Pedro. Passou outra. Sabe que eu ia falar a mesma coisa, cara? Isso aí pra mim é coisa de adolescente. O cara tá apaixonado pela vocalista. Cara, o Pedro é apaixonado pela Tati, mano. Todo mundo sabe, mano. Todo mundo sabe, velho. Pra ser honesto, eu sou apaixonado pelos quatro ali, cara. Tá ligado, ô Rod? Tá ligado o Testemunhas de Jeová? O Pedro é testemunha de Ginger, mano. Bate 8 horas da manhã na casa das pessoas, ele bate pra mostrar a música nova pro Ginger, mano. Faço isso mesmo, cara. Saiu o single novo, tinha saído o single novo, mandei pro Vulcan na hora. Ô, meu, olha só! Cara, é verdade. Eu não posso dizer que não é verdade, porque é verdade. A última banda nova que eu assimilei nem é nova, cara. Foi o Kraftwerk. Porque chegou um momento da minha vida que eu não aguentava mais ouvir guitarra. Sem sacanagem, cara. Sabe quando tu enjoa do instrumento? Eu enjoei da guitarra durante uns meses, assim. E aí eu vi toda a discografia do Kraftwerk, que é uma banda, não sei se vocês conhecem. Não conheço. É uma banda de música eletrônica
que ela é precursora, assim, ela começou a gravar música eletrônica nos anos 70. E aí eu ouvi aquilo, cara, é muito legal, porque as músicas são assim minimalistas, fica tocando a mesma coisa, e o cara não canta, o cara só fala a letra. Cara, é muito legal. O dia que vocês enjoarem de guitarra, cara, vocês escutem Kraftwerk, cara. É muito bom. Mas, Depois me manda escrito esse nome aí, na real. Tá bom. Cara, é muito doido, cara, é muito legal. Mas, bem, então, eu Pedrão, lembrei de uma coisa do Tu, que a gente tava falando do Tu. fala aí. Uma vez eu tava indo trabalhar, quando eu trabalhava lá no CCE ainda, e era sábado de manhã, né? Então eu me acordei com aquela vontade, 7 horas da manhã, né? No sábado. No sábado, né? Depois de ter ido dormir a 1, porque eu soltava, na sexta-feira eu soltava às 10, chegava em casa aqui ia pra casa da ex, ficava lá um pouco, né? E namorava e depois voltava, né? Chegava em casa 1 hora, jantava e pum, dormia pra acordar às 7. Aí eu peguei assim, botei no carro pra ouvir o Tu enquanto tava dirigindo. Cara, começou a música, eu saí de casa aqui, cheguei ali até a sinaleira do cassino, da entrada do cassino ali, e peguei a estrada, né? Quando eu acordei, né, na viagem da música, eu tava no Parque São Pedro, assim, tipo... Ai. Tu é louco, cara. Ainda bem que tu vai. Eu botava o Lateralus pra dormir, cara. Todo dia eu botava o álbum Lateralus pra dormir. Cara, eu já dormi ouvindo. Fala, filho. Não, é isso aí. Mas, tipo, eu não dormi, tá? Eu acordei, tipo, quando eu entrei na viagem, assim, da música ali, dirigindo. É quando eu fiz assim, ó. Caralho, eu tô aqui. Cara, eu já dormi ouvindo Burzum, né? Mas eu falo Burzum porque, Burzum, cara, Burzum. Até eu falo, né, cara, mas eu vou fazer a mesma ressalva que o Rodrigo fez naquela hora. Eu não escuto mais, assim, né, cara? O cara é nazista, né? Eu dei um time. Mas, cara, tem várias bandas que eu parei de escutar por causa dessas porra aí, mano. Que o cara não sabia, o cara não prestava atenção nessas coisas antes. Não. E hoje em dia tu vai ver, os caras falam merda pra caralho. Mano. É que o Burzum, cara, ele consegue negar bem, assim, cara, no som, a coisa da superprodução, da estrutura musical comum, assim, no metal. E isso me encantou na época, porque eu sou chegado nos lances meio anti-música, assim, né, cara? Por isso eu gosto de black metal. E a anti-música no sentido... não é da tosqueira, né, cara? Mas uma coisa que negue as estruturas comuns, assim. E aí depois do tempo eu descobri que o cara era nazista, né? Bom, fora o fato de que ele matou do Def lá. O Euronymous, do Mayhem. Do Mayhem, isso. Tem um filme, cara, chamado Lord of Chaos. Vocês já viram? Não vi. Porra, filmaço, cara. Conta a cena do metal da Noruega. Quem faz o Euronymous, cara, do Mayhem, é o irmão do Macaulay Culkin, velho. Sério? Sério, cara. O filme é tribom, vejam, recomendo. Eu nem sabia que ele tinha irmão, velho. Eu também não. Descobri depois, Tanto que é o irmão do Macaulay Culkin, ninguém sabe quem é ele. Nem sei o nome do cara. Cara, os loucos queimando igreja, fazendo miséria, cara. O filme é bom, cara, recomendo. Massa, vou procurar. Fala, Pedrão. Não, era a minha... Que eu tinha falado do Tu era isso. Então é bem... Que perigo, cara. Que perigo. Louco, foi muito louco. E o pior é que é aquele direção automático, assim, tu tá ali e tal, fazendo o esquema, desviava dos carros, tranquilo, mas eu tava tanto na viagem, assim, da música, que eu me dei por mim de novo ali, porque o cara... Se o cara consegue, se o cara entra na vibe do Tu vai pra outro mundo, cara. Ah, com certeza. Muito a música é um troço que, se tu gostar muito, assim, cara, qualquer momento da tua vida que tu esteja concentrado e tocar um som, tu vai te perder. Eu me perco plenamente, assim. Rodrigão, escuta só, não sei se o Pedro tem alguma objeção, faça suas considerações finais, meu amigo. Fale o que tu queres falar pro mundo, aproveite o espaço. Nós vamos ter uns 30 views, então considere 30 pessoas. Nossa, 30 é muito aí, meu. Já tá valendo já as 30 pessoas. Pô, cara, mas veja bem, cara, agora tu mora em Santa Catarina, manda pros catarinenses aí. Ah, com certeza, cara. Só que o problema é que ninguém tá nem aí, né, mano? Tem uma música, né? A primeira música do segundo disco da Armada, o nome é Enke Sotade. E ela começa assim, ó. Ninguém quer saber o que tu tens a dizer.
Essa é a maior verdade do mundo, cara. Ninguém tá nem aí porque tu quer falar, cara. Eu escrevi isso me contradizendo mesmo, porque assim, ó, eu vou me mato escrevendo umas letras massa pra caramba, que eu acho massa, né? Mas todo mundo que escreve acha que é bom, né? Então, talvez seja umas merda. A mas, gente sabe como é isso. E aí, cara, e aí essa música, mano, ninguém quer saber o que eu tô entrando pra falar, então eu vou fazer uma música que se foda, porra. Então, cara, ninguém quer saber o que tu ainda tem. mais hoje em dia, Não né, fala cara? o que quiser, porque não dá nada. Cara, ainda mais hoje em dia que a métrica é a autoconfirmação das expectativas, não a contradição, né, cara? As pessoas Sim. são muito fracas de cabeça. Cara, mano, se vocês curtem contradição, o que mais tem nas minhas letras é contradição. Mas, cara, mas o Tem uma música do primeiro disco que se chama Contradição, inclusive. Sabe o que eu tava pensando? Cara, é o banheiro, sempre o banheiro. Eu tava no banheiro hoje pensando no contraditório, né? O Cara, portal dos filósofos. cara, as pessoas têm uma necessidade muito grande, cara, de afirmação das convicções, muito grande, assim. E pior, cara, de comportamento afirmativo, que fique comprovando tudo que tu pensa. E eu não consigo viver nesse mundo, né, cara, que as pessoas têm que confirmar as coisinhas. Não, eu sou assim, eu sou assim. As pessoas não se contradizem, é um saco, né, cara? Sim. É um saco sem tamanho, pelo menos pra mim, né, cara? É um tédio sem tamanho dessa turma. Mas bem, Rodrigão, o espaço é teu, cara. Fala o que tu quiser. Cara, na real, eu queria agradecer o convite de vocês aí, uma satisfação enorme aí, bater esse papo com vocês. Fiquei muito feliz de saber que tu ia voltar para esse programa, porque eu fiquei sabendo que os últimos não foram contigo, né? Não, cara, eu tava... eu fiquei mais ou menos sabendo aí. Cara, assim, proletal. Vamos fazer as vezes da gratidão. Eu sou feliz por ter um emprego. Eu sou feliz por poder conversar com a gurizada, mas tem toda a outra parte burocrática, né, cara? As pessoas que olham para o professor não têm a mínima ideia, cara, do que é o atrás da cortina, velho. A aula é a coisa mais breve. Tudo acontece atrás. Desculpa a expressão, os desgraçados, filho da puta, não sabem, né, cara? Não mas sabe, bem, Rodrigo, cara, é pra ti, cara, que senão eu tô com uma necessidade muito grande de terapia, é pra ti, fala. Cara, eu queria agradecer a vocês aí, muito, muito feliz aí de participar do programa, né? Queria dizer que aquela obra do Pedro tem muita coisa que é aumentada ali, tem que entender o que é ficção e o que não é. É difícil, né, para as pessoas entenderem, mas... Cara, eu queria dizer que muita gente interpreta o Felipe de forma errada. Ele não é um cara machista, ele não é o cara... Ele é um cara que gosta de putaria de uma forma geral, gente. Não se ofendam, gente. Ele não é um bolsominion. Ele é um cara de gente boa, ele é legal. Hoje em dia ele é casado, tem filho. O cara mais de boa do universo. Inclusive tá no livro que ele casa. Inclusive tá no livro. Olha, o final do livro é perfeito. Não deixa dúvidas. Não interprete o Felipe errado, gente. O Felipe é um cara de gente boa. Defensores do Felipe. Eu não conheço, mas eu acho que o cara é gente boa, na real. Cara, apesar do ninguém quer escutar, diz tua mensagem pro mundo aí, cara. Gente, sejam felizes. Sorria sempre, Kowalski. Ó, gente, o que eu queria falar pra vocês é o seguinte, ó. É difícil de aceitar e digerir, mas a verdade é que somos uma poeira no universo em um curto espaço de tempo. Aqui finaliza a minha entrevista. Um breve espaço de consciência entre duas eternidades. Porra. Beijo do gordo. Cara, eu tenho uma frase que eu vi que eu acho que é bem legal, já que a gente tá falando de música o tempo todo. Eu vi uma frase muito interessante, que tipo, a arte, né? A arte, vou descolar a música da arte, mas elas são a mesma coisa, mas assim, a arte, né, ela colore o espaço, né? E a música colore o tempo. Boa. Olha que bonito. Quem disse isso? Não sei, eu vi isso faz muito tempo. Então, não me processe, eu não tô dando crédito porque eu realmente não sei. Tá bom. A gente tem que alimentar esses romantismos pra continuar, né, cara? Faz parte. É isso aí. Fazer o quê, né? Então tá. Pedrão, então, eu queria agradecer aí todo mundo que assistiu até o final. Chegou aí, quem vai assistir. Aqui, né? Queria mandar um abraço para todo mundo aí, convidá-los a ouvir minha obra nas plataformas digitais. Eu tenho 2 perfis lá, tem o perfil da minha banda Armada, né? Tem nas plataformas digitais, tem o canal da banda também, vai ficar na descrição aí também. E eu também tenho alguns trabalhos solos, né?
por enquanto tem 2 músicas solo lá, que tá escrito, tá no nome de Rodrigo Vulcano, mas pro ano que vem eu vou focar bastante nessas composições de uma parte solo, né, uma coisa que eu não tinha falado ainda, né? Então, eu tenho um projeto de gravar muitas das minhas músicas antigas, né? Eu quero fazer um álbum, por exemplo, Rodrigo Vulcano, Montreal, com músicas da Montreal que não foram gravadas. Rodrigo Vulcano, Smash the Face, com músicas da Smash the Face que não foram gravadas, que foram músicas que eu compus para essas bandas na época e não gravei. Então, eu quero gravar elas ainda, nem que seja para ficar lá de registro, né? Sim. Então, queria pedir aí para quem não tiver nada melhor para fazer, que escute minhas músicas aí. Acho que alguns de vocês vão gostar. Não todos, mas alguns vão gostar. Quem curte o metal, dá uma passada ali, o metal. Que não é bem um metal também, né? É uma mistureba. Eu levo influência de tudo. Eu não sei o que o som da Armada é, na realidade. É muito difícil de eu conseguir identificar e botar o estilo das minhas músicas, por causa que eu uso influência de tudo. Eu escuto tudo. Eu não tenho preconceito dentro do rock. Eu escuto U2, eu escuto Coldplay, eu escuto Killswitch Engage, escuto August Burns Red, escuto Iron Maiden, escuto... Eu não tenho essas... Eu gosto de Slayer, eu dormia escutando Terrorizer, ele dormia escutando Burzum, eu dormia escutando Terrorizer. Eu e o Guilherme, o Cubasco, quando a gente tava na 8ª série, a gente tinha um CD do Terrorizer toda noite, que a gente dormia, a gente direto dormia na casa dele, a gente ficava jogando Side Pocket no Super Nintendo e Top Gear, e a gente escutava o Terrorizer e ele acabava dormindo escutando Terrorizer, velho. Então... Eu não tenho preconceitos dentro da música, dentro do rock, assim, sabe? Tem coisas que eu não escuto, mas eu respeito, tá ligado? Porque eu acho que a princípio, a base de tudo é o respeito, né? Mas é isso, me escutem. Então tá, Pedrão. Faça as honras. Então, gente, né? Muito obrigado por todo mundo que chegou até aqui. Queria agradecer também o Vulcano por ter aceitado, topado bater esse papo com a gente. Perder um sábado pré-ensaio ainda. Não, e hoje é dia, é hoje, né? Hoje quase na tem. hora do ensaio do Daqui a pouco, daqui a 15 minutos já tem que entrar no carro, já passa. Então tá. Então eu queria agradecer, valeu aí mais uma vez por topar aqui, bater esse papo com a gente sobre música, né? Comemorar a volta do Rodrigo, finalmente, conseguiu se livrar por um tempo, daqui a pouco tem as provas finais também. Daqui a pouco tem o final do ano, aí sim, cara. Aí vai ser 2 meses sem Rodrigo. Aí vai ser, meu Deus do céu, né? Então não se esqueça, por favor, aí, quem tá vindo aí pela primeira vez, né, te inscreve no canal. Quem já tá aqui conhece a gente, né, conhece a nossa lata, por favor, deixa um likezinho aí. Né? Mas se não quiser deixar o like, eu entendo que eu também boto em fila, assim, vou ouvindo e vou fazendo outras coisas, mas então manda pra quem que vocês gostem aí, pra quem você acha que vai curtir, compartilha aí. E deixa um comentário aí, ver o que vocês acham, que vocês curtiram do papo, que vocês não gostaram, vocês não vão com a minha cara, diz aí, não vou com a cara do Rodrigo, diz aí, não vou com a cara do Vulcano, diz aí. Diz. Tem vários que não vão com a minha cara, que eu sei, na real. Comentário eu adoro, cara, adoro comentário. Dá hate aí na Armada, se quiser, dá hate aqui. Pode dar. Vai lá no canal deles, lá também, dá hate, faz o que quiser aí, fica livre, a internet ali, essa caralice aí, tá bom? Então, Rod, palavras finais. Beijo do gordo, se cuidem, usem máscara, fiquem em casa, é isso aí. É isso aí. Então tá, galera, valeu aí e lá se vai o parafuso voador. Tchau, tchau.